Imagine pegar um ônibus como todo mundo para ir à escola, mas antes que você perceba, Train-kun vem colidindo com seu ônibus, terminando sua vida naquele instante. A única coisa que Haruto lembrou em seus momentos finais foi prometer ao amor de sua vida que ficaria ao lado dela para sempre. Mas quando ele acordou, percebeu que seu nome não era mais Haruto. Agora era Ryu, e Deus o havia presenteado com habilidades secretas que o tornaram poderoso. Com todas essas memórias passando pela sua mente, Ryu se pergunta se a febre está causando essas alucinações, mas dois caras interrompem seus pensamentos e entram na casa com uma bolsa gigante, dizendo que ele cheira como uma convenção de anime antes de chutá-lo para fora. Enquanto colhia frutas, Ryu continuava se perguntando quem era essa pessoa Haruto, mas decidiu que não importava porque seu nome era Ryu, e ele tinha uma missão a cumprir. Sua mãe atraente era a única coisa que uma criança inútil como ele tinha neste mundo, mas quando ela o deixou para ir comprar leite, ele ouviu seu tio batendo na porta e a abriu sem perceber que essa foi a pior decisão de sua vida. Seu tio chutou seu corpo inútil para longe, dizendo-lhe que havia demônios neste mundo disfarçados de humanos, e o envenenou com uma poção de paralisia. Mas quando sua mãe voltou naquele momento, Lucius conseguiu exatamente o que queria e matou sua mãe diante de seus olhos enquanto ela implorava para poupar Ryu em seus momentos finais. Então Lucius permitiu que ele vivesse, esperando que um dia ele viesse se vingar. Mas Ryu nunca desistiu e jurou que um dia apagaria a existência de seu tio. Depois de comer as frutas, Ryu vestiu suas roupas e um grupo de mulheres se aproximou dele, chamando-o de um feio magricela. Mas Celia perguntou educadamente se ele tinha visto a amiga delas, Flora. No entanto, ele disse que nunca a tinha visto antes. Então Celia ativou um feitiço mágico para ver se ele estava dizendo a verdade, mas percebeu uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. Vendo que ele não estava mentindo para ela, Celia deu-lhe algumas moedas de prata por causa de sua informação e ele rapidamente correu de volta para compartilhá-la com seus amigos. Mas assim que entrou na casa, um assassino tentou cravar uma adaga em seu peito. A única coisa que salvou sua vida foi a bolsa de moedas quando ele caiu no chão, apenas para ver todos os outros mortos no chão. Quando estava prestes a encontrar seu destino, uma mulher o chamou de Haruto e lhe ensinou a usar a magia ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortaleceu seu corpo e empurrou o assassino para longe com um golpe de palma. Ele adotou uma postura de karatê que aprendeu das memórias de Haruto e chutou o assassino no rosto após desviar de seus ataques. Quando o assassino continuou agressivo, Ryu torceu seu braço e o quebrou. Enfurecido por ser derrotado por uma criança, o assassino se aproximou de Ryu novamente, mas foi jogado no chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouviu o som de uma menina chorando e percebeu que o item que aqueles capangas estavam transportando era Flora. A princesa implora que ele a salve dessa confusão, mas ao ver todos os corpos mortos na sala, desmaiou. Não havia outra escolha para Ryu a não ser ajudar a pobre menina, então ele a carregou nas costas e a levou de volta para as senhoras que vieram procurá-la antes. A irmã de Flora, Cristina, culpou Ryu por sequestrá-la e imediatamente ficou agressiva com ele. Ela nem sequer deu a ele uma chance de falar, e Vanessa segurou uma faca em seu rosto, ordenando que ele fosse ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturaram o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa acabou com sua vida antes que ele revelasse qualquer coisa. Dentro do castelo, Ryu foi amarrado e começou a ser torturado por Charles enquanto ele o espancava. Ele continuava tentando forçar Ryu a confessar que sequestrou Flora para que sua própria negligência fosse ignorada. Mas o único crime que Ryu havia cometido era ter um rosto tão feio. What did he say? A princesa acorda do seu sono e seus camaradas perguntam o que aconteceu com ela. Ela lhes diz que foi Ryu quem a resgatou e que ele deve ser convocado aqui neste momento. Ryu ainda está sendo espancado a ponto de quase morrer pela quantidade de abuso que sofreu. Mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação por terem sido inúteis ao deixar a princesa ser sequestrada. O ajudante da princesa entra abruptamente, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo com o garoto e informa que ele foi quem salvou a princesa. Eles o soltam, mas seu corpo desaba por causa de todos os ossos que quebraram, e Celia corre para curá-lo. Depois de desmaiar, Ryu acorda com o rosto de Celia e ela pede desculpas por todas as coisas ruins que aconteceram com ele quando ele estava apenas ajudando a princesa. Ela informa que o rei da nação quer se encontrar com ele após o resgate de sua filha, e ele concorda em se encontrar com ele. Dentro do castelo, ele vai se encontrar com o rei, mostrando a toda a família real que ele passou de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro para dizer a ele que sua filha também o chama de papai. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryu está pronto para frequentar a escola junto com seus colegas. Mas sua recepção no primeiro dia não é das mais calorosas, e ele é intimidado na classe por um certo pirralho que zomba da maneira como ele fala. Conforme o dia escolar avança, seus colegas descobrem que ele ainda não sabe ler e continuam zombando dele. Mas Ryu não desiste facilmente e vai para a sala do professor depois da escola para algumas aulas particulares. Sabe de que aulas particulares estou falando?
Depois de algumas horas estudando, Ryu resolve todos os problemas apresentados a ele assim que aprendeu todos os símbolos. Afinal, isso é tudo adição simples, e ele tem todas as memórias de ser um estudante universitário. Celia pergunta se algo o tem incomodado na escola enquanto tomam uma xícara de chá, e ele se sente triste por já estar sendo provocado, mas dá de ombros e finge que nada está errado. Algumas semanas passam durante a prática de espada, e o instrutor diz a Ryu para vir treinar com ele após notar sua forma interessante. Ryu demonstra sua forma não ortodoxa e avança em direção ao instrutor para enfrentá-lo. As lições de dojo de seu avô permitem que ele continue atacando enquanto mantém sua defesa, mas o garoto continua zombando da maneira como ele usa a espada. O instrutor fica impressionado com a habilidade de Ryu e pergunta se ele já considerou se tornar um cavaleiro do reino, mas Ryu é o único na classe que não quer se tornar um cavaleiro. Meses passam e Ryu continua aprendendo o idioma para acompanhar todos os outros em sua classe. Depois de um curto período, sua inteligência supera o de todos os outros na classe, mas suas memórias de sua vida anterior continuam inundando-o, sentindo falta de Mai-chan, porque neste mundo, a única coisa que ele tem são pessoas o intimidando. Ryu se lembra de Mai-chan sendo seu amor de infância, mas sendo separado dela quando seus pais se divorciaram. Então Haruto a viu uma vez no ensino médio, mas ela nunca mais voltou para a escola, como se tivesse se apagado da existência. O conflito interno de Ryu cresce, fortalecendo sua determinação de que Haruto está morto, e que ele é real e viverá através de tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados e todos ficam surpresos ao ver um órfão sem teto tirando nota máxima junto com a princesa. Os pirralhos que não merecem um nome continuam a intimidá-lo, chamando-o de trapaceiro porque ele é muito estúpido para se sair tão bem quanto uma princesa. A amiga da princesa o defende, chamando-os de perdedores invejosos, e Celia os apoia perguntando se tem alguma prova de que Haruto trapaceou. Eles vão embora envergonhados na frente de todos, e Celia mais tarde lhe diz o quanto está preocupada com a forma como as crianças estão intimidando-o. Ryu pergunta a ela se ela passou por um tratamento semelhante enquanto crescia, mas ela diz que pelo menos tinha amigos enquanto crescia. Ryu diz a ela que também ficará bem, porque tem Celia como amiga afinal. Celia cora como uma típica garota de anime, dizendo a ele que não se importa de ser sua amiga, mas ele continua pedindo para ela repetir porque isso está deixando-o nervoso. I beg your pardon? O relacionamento deles se fortalece, e Celia promete que sempre abraçará Ryu se ele estiver chorando por causa de todo o bullying. Ryu diz a ela que será perfeito para confortá-lo porque ela é tão pequena, afinal. You're a victim! Anos passam enquanto eles os passam juntos, e antes que percebam, Ryu é convidado a representar a escola no próximo torneio de artes da espada. O pirralho sem nome ainda não amadureceu, e ele rejeita a ideia de Ryu ser a pessoa que representa a escola. O instrutor nega suas objeções, e Celia está impressionada com o quão forte Ryu se tornou e percebe o quanto ele cresceu agora. Ela diz a ele que ele ficou tão grande depois de 5 anos, mas ele diz a ela que ela ainda é tão pequena como sempre. Emotional, damn it! Depois de tomar uma xícara de chá, Celia pergunta a Ryu o que ele planeja fazer após se formar, mas ele diz que pretende deixar este país porque não há lugar para ele aqui. Isso entristece Celia, especialmente porque ele a ajudou a limpar este lugar e sempre a animou quando as coisas ficavam difíceis. Ryu pede desculpas por ter que partir, mas lembra a ela que em breve ela se casará, ao que Celia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele diz a ela que deveria começar a pensar nisso em breve, porque pode acabar envelhecendo, mas depois diz que ela sempre será pequena nas áreas importantes, então não importa no final. Celia se pergunta para onde as aventuras de Ryu o levarão, e seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe vivia antes de morrer. Celia percebe que ele está se perdendo em tristeza, e se pergunta o que pode ter acontecido na vida dele. O dia do torneio chega, e o primeiro defensor da academia é Ryu. O garoto diz a ele que ninguém espera nada dele de qualquer forma, mas que ele deve evitar envergonhar a academia com suas habilidades de espada. Seu oponente aparece no campo, e é ninguém menos que o homem que o torturou sem motivo quando ele era jovem. A batalha começa, e o soldado se pergunta se ele está zombando dele. O cavaleiro luta com todas as suas forças, porque foi rebaixado desde aquele incidente há 5 anos. Mas sua raiva só faz com que ele se precipite e comprometa sua posição no processo, permitindo que Ryu jogue sua espada para o ar e termine a luta. O soldado se torna um mau perdedor e diz que simplesmente não estava tentando e que será mais sério, mas o árbitro grita com ele para aceitar sua derrota como um cavaleiro honrado em vez de um covarde. Na noite após o torneio, um homem misterioso bebe com o soldado, sondando-o por informações. Ele pergunta quem era aquele estudante, já que ele foi o único a vencer uma luta, enquanto seus colegas foram todos derrotados. O soldado revela que foi Ryu quem salvou a princesa há 5 anos, e isso captura a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Celia está animada para parabenizá-lo por como ele lutou bem.
mas vê Ryu caminhando em direção a uma mulher que confessa seu amor por ele e se pergunta como realmente se sente em relação a ele. Durante suas aulas, Celia ensina a todos sobre o uso de relâmpagos para controlar o poder mágico, mas o pirralho aponta que eles estão aprendendo isso apenas porque Ryu é o único que não consegue controlar nenhuma de suas habilidades mágicas. Por toda a besteira que ele fala, ele só consegue criar uma pequena esfera de luz, e Celia demonstra para a turma que é preciso ser capaz de controlar várias esferas de luz ao mesmo tempo para realmente dominá-la. Ryu fica impressionado com o controle dela, e se pergunta por que ele só consegue copiar a magia dos outros depois de vê-la. Após a aula, um dos pestinhas se aproxima de Ryu e diz para ele parar de seduzir mulheres por toda a parte só porque ganhou por sorte. Celia defende Ryu, mas o pestinha diz que Ryu também tem flertado com ela. Ela nega que isso tenha acontecido, mas o pestinha diz que a casa dele não ficará em silêncio se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa, Flora, vê isso e fica chateada por ele estar sendo falsamente acusado. Ela se culpa por causar todos esses problemas para ele e se pergunta como pode retribuir por tê-la resgatado. Algumas semanas se passam e o garoto irritante apresenta ao restante de sua turma a operação de classe que devem completar para obter uma nota alta. Ele revela que obteve informações confidenciais de veteranos e faz com que seu amigo faça Ryu carregar toda a bagagem, porque ele não consegue lançar magia. Ryu aceita sem objetar, mas Flora se sente mal por ele e pergunta se pode ajudá-lo a carregar. Ryu permanece cavalheiro e Flora se sente mal por Ryu ter que lidar com tudo isso novamente. Goblins vêm atacá-los, mas os estudantes os afastam sem problemas e zombam de Ryu por ser o único que não fez nada mais uma vez. Mas o que eles não sabem é que Ryu é o único que conseguiu notar o homem assustador observando-os. Quando chegam ao fim do caminho e pensam que terminaram, veem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Mas antes que possam entender a situação, um grupo de orcs aparece e lança suas lanças contra eles. Ryu desvia um dos golpes deles, mas o garoto é cortado no pé por uma das lanças. O garoto corre em direção a um dos estudantes que o empurra em direção à princesa. Flora cai do penhasco inesperadamente, e Ryu corre em sua direção com toda a velocidade, mergulhando e empurrando-a de volta para o penhasco para salvar sua vida. Os orcs continuam lutando contra os estudantes, mas eles se juntam para cuidar do inimigo em seu caminho com suas habilidades mágicas. Eles eliminam a primeira horda deles e comemoram, mas Ryu se pergunta se poderia se juntar a eles, já que não sofreu nenhum dano de queda usando suas misteriosas habilidades mágicas que lhe foram dadas. Os estudantes culpam o garoto por empurrar Flora do penhasco, mas o garoto tenta culpar Ryu por ser quem o empurrou e inventa um cenário para colocar toda a culpa nele. O resto dos estudantes acredita na história dele, mesmo quando Flora tenta defendê-lo. Ryu percebe que até mesmo seus desejos de se formar nessa academia não se realizarão. E enquanto Flora tenta livrar Ryu de qualquer culpa, uma besta gigante vem voando acima, bloqueando a saída deles. Todos os estudantes se reúnem novamente e usam sua habilidade mágica, mas o monstro gigante afasta todas as suas armas mágicas e desvia de qualquer um de seus ataques. Nenhum dos estudantes tem chance contra ele, e enquanto eles fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás para curar um de seus colegas caídos. A besta vem por trás dela, pronta para acabar com ela. Mas Ryu chega para cortar o monstro no último segundo. Com sua habilidade mágica, ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo-lhe golpear o monstro e desviar de todos os ataques que vêm em sua direção. O monstro salta para o céu para preparar um golpe forte, mas Ryu desvia e continua seu ataque para conter o monstro. Ryu rebate todos os golpes que vêm em sua direção, e quando o monstro usa toda sua energia em um único ataque, Ryu desvia e corre para cima no braço do monstro. O resto dos estudantes vem para garantir que Flora está bem, mas Ryu se afasta da situação para evitar que qualquer um deles descubra que ele ainda está vivo. O homem assustador voa de cima, pensando que isso é um desenvolvimento interessante e que ele nunca viu uma criança usando as artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Celia vai se encontrar com o diretor, mas o ouve conversando com os pais do pirralho. O diretor entende que provavelmente Ryu não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa em Ryu para salvar a reputação da família real, mesmo que isso signifique acusá-lo falsamente. À noite, Celia se preocupa que nunca mais verá Ryu, mas ele bate na porta dela e entra sorrateiramente. Celia corre em direção a ele, abraçando-o e dizendo o quanto estava preocupada com ele. Ela conta sobre a falsa acusação que colocaram nele, mas Ryu entende que ninguém acreditaria na sua verdade porque ele é apenas um órfão sem teto. Ele agradece a Celia por ser a única pessoa que sempre esteve ao seu lado e diz que ela era a única pessoa a quem ele queria se despedir antes de ir para a terra natal de seus pais.
Mesmo que estejam separados, Ryu diz a ela que enviará cartas sob o nome de Haruto e se levanta para ir embora. Celia pergunta se eles se encontrarão novamente e ele diz que definitivamente voltará por ela. Ela lhe deseja uma boa viagem e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Naquela noite, o pai do garoto manda uma garota chamada Latifa encontrar Ryu e matá-lo, não importa quão longe ele esteja. Ryu atravessa o país a velocidades incríveis e salta sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Após 3 dias de longa viagem, ele chega ao reino de Galark, onde a notícia de seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa caminha atrás dele, e ele sente que algo está estranho nessa cidade. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar alguma das massas que foram inventadas por Lizelotte, e Ryu se pergunta como a massa chegou do seu mundo a este com o mesmo nome. Ryu paga por uma tigela, prova o prato, perguntando-se se essa pessoa é do mesmo mundo que Haruto. Depois de perguntar à pessoa onde poderia comprar mais macarrão em sua viagem, o homem o direciona para a sede da guilda. Uma empregada se aproxima dele, apresentando-se como Lotte e cuidando de todas as suas necessidades ao longo do dia. Ryu envia uma carta para Celia, dizendo que não poderá se comunicar com ela por um tempo porque estará viajando pela floresta. Ao sair da cidade, a garota loira chama Lotte de Lizelotte, mas Lotte pede para ela manter sua verdadeira identidade em segredo. Ryu continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no meio. Ele se inclina para se certificar de que ela está bem, mas ela se vira para ele e lança uma presa venenosa em sua direção, quase o deixando inconsciente antes que ele neutralize o veneno. A garota gato corre em sua direção a velocidades cegantes e ele mal consegue desviar dos golpes dela enquanto ativa seus aprimoramentos físicos. A velocidade dela se multiplica enquanto ela também encanta sua habilidade física, e ela avança em sua direção com sua adaga. Mas ele continua afastando-a dele e desviando dela. Ele embainha sua espada e usa suas habilidades superiores de artes marciais para derrubá-la no lugar, segurando sua faca no pescoço dela. Mas ela começa a chorar e diz a ele que não quer morrer. A garota começa a chorar pela mãe, e ele a nocauteia com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que um colar de submissão foi colocado nela, e se pergunta se poderia dissipá-lo com a magia que aprendeu. Ele ativa a magia de dissipação com a mão e o colar se quebra. Dentro das memórias de Latifa, ela se lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente. Latifa acordou com o pirralho a intimidá-la, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de irmão estimado. Ela recusa, então ele choca sua mente e a força a se submeter. Ela acorda de seu sonho maligno, e Ryu diz a ela que, se quiser viver, não deve tentar resistir. Ryu a questiona e pergunta quem lhe deu o colar de submissão em volta do pescoço. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que o colar foi quebrado e que ela está finalmente livre. Ryu a conforta, e Latifa diz a ele que nunca soube o nome de seu mestre, mas conta que seu irmão se chamava Stewart, e Ryu percebe que foi o garoto que a enviou atrás dele. Ryu pergunta a Latifa se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não vai machucá-lo. Depois de libertá-la, Ryu diz a ela que está livre para fazer o que quiser e que deve se afastar dele para encontrar abrigo em um dos reinos. No entanto, enquanto ele se afasta, Latifa continua a segui-lo e pergunta se pode acompanhá-lo, mas Ryu a avisa que ela deve ter cuidado com uma pessoa que ela acabou de tentar matar. Ryu diz que não pode confiar nela, mas Latifa diz que ele pode colocar a coleira nela se quiser, porque ela tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Ryu concorda em levá-la com ele, e ela finalmente lhe diz que seu nome é Latifa. Eles partem juntos em sua aventura, e depois de um tempo, Ryu cozinha macarrão para Latifa, que reconhece como espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome para macarrão, e ela lhe diz que costumava comer isso, ou pelo menos acha que sim. Depois de ouvi-la, Ryu se pergunta se Latifa é do mesmo mundo que Haruto, e quando ela chora à noite implorando para ir para casa, Ryu a ouve dizendo que quer voltar para Tóquio, percebendo instantaneamente que essa garota deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono, e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Depois que Ryu acorda, ela pergunta se pode chamá-lo de Oni-chan, e Ryu fica confuso, mas decide que permitirá se isso a confortar pelo menos um pouco. Após algumas semanas de viagem, eles conseguem chegar à árvore gigante que Ryu estava mirando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles entram na floresta e passam a noite na selva. Os pesadelos de Latifa a assustam a noite toda, então Ryu usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor mais uma vez. Mas depois que ele faz isso, um grupo de 3 garotas chega ao esconderijo e começa a atacar Ryu. Elas descobrem Latifa dormindo com artes espirituais ao seu redor e assumem que Ryu a sequestrou. Sem ouvir nada do que ele diz, elas o imobilizam e enviam uma corrente de eletricidade que o deixa inconsciente instantaneamente, levando-o como prisioneiro. Enquanto Ryu flutuava dentro da dimensão mágica, ele se perguntava quem poderia ser a garota deitada à sua frente, mas ela também não sabe sua própria identidade.
No entanto, ela conhece a verdadeira identidade de Ryu, dizendo que seu verdadeiro nome é Haruto. Ele pergunta como ela sabe sobre sua vida passada, então ela revela que está conectada a ele, e que pertence apenas a ele. Logo, ela diz a ele que ele descobrirá e o abraça antes de desaparecer. A voz de Mia implora a ele para acordar, mas depois que ele acorda, Latifah entra correndo e o abraça chorando. Um ancião da aldeia vem se desculpar pela forma como o trataram, e todas as garotas se ajoelham para pedir desculpas. Depois de libertá-lo das correntes, o ancião explica que se encontrará com os outros anciãos da aldeia amanhã, mas vai embora para poder descansar à noite. Na manhã seguinte, Ryu vai ao centro da Árvore do Mundo e se encontra com os 3 líderes da aldeia. Eles pedem desculpas pela forma como o trataram mal e desejam que ele possa encontrar uma maneira de aceitar o pedido de desculpas. Seu único desejo é que cuidem de Latifah, então ele pergunta se pode ficar com ela por enquanto, e todos os aldeões concordaram que ele ficasse vivendo entre eles. Antes de partir, a Sra. Dryas apareceu, o espírito da Árvore do Mundo. Depois de se aproximar, ela percebeu o espírito vivendo dentro dele e se perguntou se ele não conseguia usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Ryu percebe que tem sido constantemente incapaz de usar magia por causa disso, então a Lady Dryas segura seu rosto e tenta investigar o espírito dentro dele. Ela diz que ele tem uma quantidade incrível de fluido corporal dentro e gostaria de prová-lo, mas recua quando percebe que há um espírito em forma de pessoa dormindo dentro dele. Eles são os tipos mais raros de espíritos que existem, e os anciãos reconsideram se devem começar a tratá-lo como um santo, um dos títulos mais altos concedidos a um humano. Uma das garotas bestas o leva de volta ao seu lugar, e Latifah começa a mostrar a ele como a nova casa deles é incrível. Uma das garotas pergunta em quais quartos ele quer que elas durmam, e revela que as 3 vão morar com Ryu. Úrsula aparece e confessa que foi seu plano fazê-los viver juntos. Afinal, isso o ajudará a aprender sobre as tradições da aldeia deles. E para Latifah, ela poderá fazer amigos próximos que podem cuidar dela. Vendo o ponto em suas palavras, Ryu aceita de bom grado começar a viver com elas e deseja que vivam felizes juntas. Com o passar dos meses, Ryu começou a aprender a magia espiritual da aldeia e passou todo o seu tempo aprendendo a cultura deles, seja através da agricultura com eles, consertando metal ou até mesmo lutando entre eles. As estações começaram a passar até que um ano se passou com eles vivendo juntos até que o grande festival dos espíritos se aproximou. A Sra. Dryas apareceu para iniciar o festival, mas à distância, um grifo carregava 2 homens para o fundo de uma caverna de dragão. Rias voltou com um ovo dizendo ao novo soldado que ele carregaria este ovo para que Rias pudesse continuar pilotando o grifo. Quando decolaram, Rias olhou à distância e viu um enxame de wyverns voando atrás deles. De volta à aldeia, a Sra. Dryas beija ambos na cabeça para completar a cerimônia, e agora que se tornaram cidadãos da aldeia, os anciãos começam as festividades. Enquanto todos comiam, Ryu percebeu por que este anime tinha um gênero harém associado a ele, e as garotas imploram para ele juntar as camas depois de beberem um pouco de vinagre de maçã. Uma delas diz que isso não vai aprofundar a amizade delas com Ryu, mas as garotas dizem que querem que outra coisa se aprofunde dentro delas. Depois de todo esse tempo, eles sentem que ele ainda continua a se distanciar deles, o que surpreende Ryu por eles terem notado. Assim que saíram para pegar mais comida juntos, Úrsula se aproximou de Ryu, e ele se perguntou se era hora de dar a notícia a Latifah. Do outro lado da aldeia, Rias diz que eles vão descansar aqui durante a noite e informa ao seu subordinado que ele vai investigar a área. Antes de partir, ele entrega-lhe um artefato, e Rias afirma que isso o ajudará a determinar sua localização se ele tiver problemas. O soldado come-o e Rias segue em frente, vendo que os wyverns estão se aproximando da localização do seu subordinado. Enquanto isso, Ryu caminha com Latifah para uma área isolada, e ela implora para que ele volte para que possam brincar juntos, mas Ryu pergunta se ela gosta de viver ali. Ela diz que adora e está feliz por ter conseguido fazer todos esses amigos próximos ao longo do tempo, o que deixa Ryu feliz em ouvir. No entanto, ele revela que em breve deixará a aldeia, ele estava indo para o leste o tempo todo e não pode mais levá-la com ele, então ela sai correndo chorando. Lady Dryas avisa os aldeões sobre a presença iminente de todos os wyverns e envia um exército de mulheres bestas para descobrir o motivo de sua reunião. Ao mesmo tempo, Rias infiltrou a parte mais profunda da caverna dos wyverns e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar, então ele começa a armazená-los em sua caixa de vazio. As mulheres besta continuam a procurar na floresta até localizarem o grifo. Quando se aproximaram do homem, ele apontou uma faca para eles e começou a voar. A líder deles tenta derrubá-lo com seu raio, e eles percebem que ele está indo em direção à Árvore do Mundo, mas antes que possam fazer qualquer coisa, um wyvern gigante apareceu por trás e o homem quase escapou do ataque. O restante dos wyverns conseguiu alcançá-lo, e depois que Rias reuniu todos os ovos, ele esmaga a pedra para parar o coração de seu subordinado, fazendo-o cair do grifo. Latifah caminha de volta para a aldeia e o ovo cai na frente dela, quebrando-se em pedaços.
Enquanto olha para o bebê dragão, o Wyvern negro aparece diante dela e grita de agonia ao ver como seu filho foi ferido. Prepara um ataque de sopro de fogo em direção a Latifa, mas Alma lança seu tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela invoca seu familiar bestial e tenta enfrentar o Wyvern negro sozinha, mas seus golpes de martelo não têm efeito e ela é lançada de volta em direção à árvore. Assim que se recuperou, o Wyvern aniquilou seus familiares bestiais com um ataque de sopro de fogo, e Latifa tentou distrair o dragão para ganhar um pouco de tempo para Alma. Ela continuou correndo, mas quando o dragão bloqueou seu movimento e estava prestes a pisar nela, Ryu lançou um carâmbano para derrubar o dragão e levou Latifa para fora de perigo. Ele saltou mais uma vez em direção ao dragão e usou suas novas técnicas espirituais para esmagar o Wyvern negro com as próprias mãos. O Wyvern preparou seu sopro inferno supremo, mas Ryu lançou sua esfera de vento em direção ao dragão para impedir seus movimentos. No entanto, teve pouco efeito. Então Ryu lançou sua habilidade Diga Inferno na boca do dragão e chutou seu maxilar para fechá-lo, fritando seu cérebro naquele instante. Depois de verem a derrota do líder, o resto dos Wyverns recuou. Todas as garotas ficaram chocadas por ele ter conseguido derrotar o Wyvern negro sozinho, e Latifa o abraça por tê-la salvado. Na manhã seguinte, ela pede desculpas pela forma como reagiu, dizendo que já sabia que esse dia chegaria, mas estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. No entanto, Ryu a conforta e diz que nunca gostaria de se livrar de sua irmãzinha, então ele revela o verdadeiro motivo de sua viagem para o leste. Longe na região de Yomaga, havia uma terra onde seus pais costumavam viver, então ele quer finalmente chegar lá. Esta é a primeira vez que Latifa aprende algo sobre ele, então ela quer revelar algo sobre si mesma também. Antes de nascer neste mundo, ela já havia morrido e reencarnado de um lugar chamado Japão. Ryu acredita nela, dizendo que ele era o mesmo tipo de pessoa que ela, e gostaria de ter revelado a verdade sobre sua situação desde o início, mas estava preocupado que ainda guardava arrependimentos daquele tempo. Ela se pergunta se esses arrependimentos reapareceram, e Ryu confessa que estaria mentindo se dissesse que não, mas ele jurou se tornar forte neste mundo para compensá-los. Ela promete que também se tornará mais forte por ele e estará esperando até o dia em que ele retornar. Uma semana depois, Ryu se prepara para partir, e o líder dos anões lhe concede uma espada e uma capa que ele criou do Wyvern negro, dando-lhe a habilidade de ocultar seus poderes. Mas, embora a capa pareça fina, ela tem a maior defesa de todas as armaduras deste mundo. Todos eles lhe dão presentes, e enquanto Ryu não faz ideia de como vai carregar todos eles, o último ancião lhe presenteia com um cache de espaço-tempo, um item tesouro nacional, e eles agradecem por salvar a aldeia. Com seu novo cache de espaço-tempo, Ryu guarda todos os presentes e promete que virá correndo se eles precisarem de ajuda. Todas as garotas desejam a ele uma boa viagem, e Latifa corre para abraçá-lo. Ele se prepara para partir e começa a voar, mas Latifa começa a chorar. Após 2 semanas espreitando na aldeia, Ryu não encontrou pistas sobre sua mãe ou pai, então decidiu conhecer os aldeões. 2 das garotas o cumprimentaram enquanto regavam as plantas, mas quando saiu o viu, sentiu água saindo de um tipo diferente de regador. Huri o levou para a casa da avó, e Yuba se perguntou se ele é de um país diferente por causa da roupa estranha que está vestindo. Ryu revelou que viajou por terras até finalmente chegar aqui, e enquanto preparavam um jantar, Ryu explicou que sua família costumava viver aqui. Seus nomes eram Zen e Yoma, e ao ouvir esses nomes, a avó fica chocada. Ela pede a Huri e Saio para saírem para que possam conversar em particular, e pede a Ryu mais detalhes. A única coisa que Ryu sabia sobre seus pais era que seu pai faleceu antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 5 anos. Seu objetivo de vida era chegar a este lugar depois que sua mãe fez aquela promessa, e tudo o que ele queria era fazer um túmulo para eles em sua terra natal. Depois de notar sua semelhança com eles, Yuba revelou que era a mãe de seu pai. Ela agradece por ele ter vindo, mas diz que já haviam feito túmulos para eles, então o leva aos locais de sepultamento. Ryu se ajoelha, informando aos seus pais que finalmente chegou aqui. Enquanto prestava suas homenagens, sua avó explicou que ambos tiveram que fugir do país secretamente, mas ela não pode ser a pessoa a revelar a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar aqui com ela, talvez possa aprender mais sobre eles. A única parente dela agora é Huri, que por acaso é prima de Ryu, e no Alabama você sabe o que isso significa. Ela se afasta e diz para ele aproveitar a paz ali. Na manhã seguinte, Ryu acorda cedo para começar a ajudar, mas o desenvolvimento da trama no Alabama começa mais cedo do que o esperado. Enquanto cozinhava, Ryu usou as mãos para abrir as comportas de Huri, e Saio entrou com seu irmão, Shin. Ele percebe que agora vai ter que competir pela irmã, mas acaba devorando a carne de Ryu. Depois de terminar de devorar o creme azedo de Ryu, a avó pediu para ele levar Ryu para caçar, então ele o desafia para uma corrida até o campo. Assim que ele saiu, o Huri sabia que estava prestes a ter um duelo no estilo Velho Oeste pelo primo, e eles competiriam para ver quem pode ser penetrado com os tiros da pistola dele. Hey, yo, what the fuck?
Dentro da floresta, Ryu abateu um pássaro raro com sua primeira flecha e Shin percebe que terá uma competição acirrada. Mas as gerações de incesto lentamente apodreceram seus cérebros e eles começaram a caçar com seus arcos de trás para frente. Shin se pergunta por que não acertou um único tiro, então se afasta com raiva. Com toda a sujeira acumulada em seu corpo, Ryu decide construir uma casa de banho ao lado de sua casa usando suas artes espirituais, mas as garotas começam a espiá-lo. Com o passar das semanas, Ryu lentamente se tornou um residente típico da aldeia, e o dia da colheita finalmente chegou. Um grupo de homens começou a gritar por ajuda, e do outro lado da aldeia, 3 homens ameaçadores acharam que Huri e Saio tinham se tornado mulheres bonitas. Shin se preparou para socá-lo, mas Huri lembrou-o de que isso poderia iniciar uma guerra, já que Gon é filho do presidente da aldeia vizinha. Ela pergunta a Gon por que ele está na aldeia deles, então ele diz que quer ficar na casa de Huri à noite, já que um dia pode ser seu marido. Shin gritou para ele ir embora e avançou para socá-lo, mas Gon bloqueou o golpe e o estrangulou com uma única mão. Yuba apareceu e disse para ele soltar Shin. Ela pediu desculpas em nome dele e permitiu que Gon ficasse em uma cabana de hóspedes, desde que não saísse dela. Enquanto se afastava, Gon notou Ryu e achou que ele era feio, então tentou fazê-lo tropeçar. He needs some milk! Yuba disse a todos para ficarem atentos durante a noite, mas como Shin mora sozinho com Saio, ele implorou para Yuba acolhê-la por uma noite, e ela concordou. Antes de dormir, Ryu pediu a eles para colocar um amuleto de proteção num canto do quarto durante a noite. Dentro da cabana de Gon, seus capangas estavam impressionados com a forma como ele destruiu seu próprio carrinho, e Gon lhes disse que vão aproveitar a pequena visita no dia seguinte. Ao pôr do sol do dia seguinte, Ryu estava treinando seu corpo Giga Chad e disse às garotas que podia ouvir suas comportas estourando a 1 milha de distância. Elas se perguntam por que ele tem treinado incansavelmente, mas Ryu acha um pouco embaraçoso, enquanto se lembra de sua promessa a Mii. Seu objetivo era um dia se tornar forte o suficiente para proteger a garota de quem ele gostava, mas teme que ela possa estar com outra pessoa neste momento. Saio ouviu essas palavras e a tristeza cresceu em seu coração. À noite, um homem entrou no quarto de Saio e Huri, mas o amuleto foi ativado. Ele começou a tapar a boca de Huri, e quando Saio estava prestes a gritar por ajuda, Gon ameaçou machucar sua amiga. No entanto, seus capangas foram espancados, e ele viu Gon em cima de Huri, lembrando-o de como sua mãe foi assassinada. A raiva de Ryu cresceu, e enquanto Gon corria em sua direção, Ryu o virou com um único golpe, lançando-o para fora. Ele pisa no pescoço dele e começa a socá-lo no rosto repetidamente. As garotas imploram para ele parar, e os outros homens da aldeia vêm para detê-lo antes que ele acabe com a vida de Gun. Yuba percebeu que Gun estava prestes a atacar as meninas, e Ryu sai como um alfa. Esta é a segunda vez que ele quis acabar com alguém, e essa vingança crescente estava queimando dentro dele o tempo todo. Mas sem perceber, ele havia sido atraído para a identidade de Haruto. Sua determinação havia enfraquecido, mas esse desejo de vingança faz com que ele sinta que não será diferente do homem que acabou com sua mãe. Na manhã seguinte, Lord Hayate, um mensageiro do reino, apareceu para coletar impostos e levar Gun para a prisão. Yuba perguntou se ele poderia levar uma carta para uma pessoa importante dentro do reino, então Hayate prometeu entregá-la e partiu com Ryu. Vários dias depois, a equipe chegou à capital. Depois de enviarem Gun para a prisão, Ryu passeou pela cidade com Saio e um dos comerciantes sugeriu que ele comprasse um presente para sua namorada fofa. Saio tentou explicar que eles não estavam namorando, mas a mulher disse que eles pareciam tão fofos juntos, então deveriam comprar uma lembrança para comemorar a visita. Ryu pergunta a ela se gostaria de algo, e a mulher diz a Saio para se ajoelhar e agradecê-lo. Ryu agradece à mulher pela ajuda, e Saio vê uma pétala de flor bonita que coloca no cabelo. Ele acha que fica lindo nela, então compra as da senhora. E antes de saírem, a comerciante disse a ela para lutar com todas as forças por ele antes que outra garota o roube. No centro da cidade, um homem estava tentando desenvolver algum enredo de anime com uma garota, e tentou fugir com ela, mas Ryu usou suas artes marciais para derrubá-lo e salvar a mulher. O guarda dela correu para protegê-la, mas Ryu fugiu quando 12 apareceram. O pai da garota, Goki, soube da notícia e contou a Hayate sobre isso. Hayate se perguntou se tinha algo a ver com a carta que Yuba havia enviado para ele, e ver as palavras dentro o chocou. Com as mãos tremendo, ele se perguntou se Hayate conheceu um homem chamado Ryu. Enquanto voltava para casa, o homem cumprimentou Ryu e pediu um momento do seu tempo. Dentro da casa deles, revelaram que conheciam a mãe dele, a antiga princesa desta nação. Há 20 anos o reino deles estava em guerra, e o pai dele era o maior soldado que já comandou as forças aliadas. Vendo seu talento, o rei confiou a ele a proteção de sua filha, e em pouco tempo ele mostrou a ela sua lendária Excalibur. Mas a paz deles não durou, e quando as negociações de paz começaram, o reino opositor pediu que o pai de Ryu fosse executado e que sua mãe se casasse com o príncipe deles. Essas circunstâncias repugnantes foram a razão pela qual seus pais fugiram, e o rei não pôde fazer nada além de assistir sua filha escapar de casa.
Gok implorou a Ryu para conhecer o rei e a rainha desta nação, seus avós do lado materno. Ryu pensa sobre isso e concorda. De manhã, o rei e a rainha ficam chocados ao finalmente conhecerem seu neto. Ryu sente que a rainha se parece com sua mãe e fica feliz por poder finalmente reinvestir em sua linhagem de Alabama. Eles perguntam a ele sobre sua mãe e seu pai, mas Ryu não tem muitas lembranças de viver com eles. Ele era muito jovem para conhecer seu pai, mas lembrava que sua mãe era uma pessoa que nunca parava de sorrir. No entanto, tudo isso terminou quando ele tinha 5 anos, porque uma pessoa chamada Lucius continuou ajudando-os depois que seu pai faleceu. Naquele dia fatídico, sua mãe havia saído de casa e lhe disse para não abrir a porta para estranhos. Mas quando Lucius chegou, Ryu abriu a porta já que havia crescido com ele, mas ele sorriu astutamente e empurrou Ryu em direção à cadeira. Existem cobras disfarçadas de humanos neste mundo, revelou o homem, e sua mãe veio ver como ele estava machucando seu filho. Ele a agarrou e a esfaqueou. Essa foi a última lembrança que teve dela, e ele começou a viver nas favelas até os 7 anos. Independentemente do que aconteceu, ele nunca será capaz de perdoar Lucius. Mesmo que a vingança não a traga de volta, ele promete acabar com o homem com suas próprias mãos. Seu avô entende sua determinação, mas deseja que ele treine por um tempo com Gok. Ele é o guerreiro mais forte de toda a nação e espera que isso o prepare para sua luta com Lucius. Dentro da mansão, ambos se preparam para lutar um contra o outro, e Ryu salta em direção ao seu oponente para atacar. Gok desvia no último momento e eles se enfrentam. Nenhum dos golpes de Gok consegue atravessar suas defesas. Então ele prepara um ataque de energia mágica. Esta é a sua técnica secreta, o primeiro corte de ar com lâmina, e Ryu defende com sua magia de água, cegando seu oponente para avançar e terminar a luta. O rei está impressionado e acha que o treinamento não será necessário, mas Ryu agradece pela consideração e espera um dia apresentá-los ao seu primo. Todos eles voltam para a aldeia, mas quando Huri perguntou onde Ryu estava, Saio apontou para o túmulo da família dele. Para que Ryu continue vivendo, ele não pode mais fugir, então promete aceitar o que há de feio dentro dele para proteger aqueles de quem gosta. Com a mudança das estações, Ryu entendeu que precisava deixar a aldeia em breve, mas não sabia como dar a notícia a Saio. Então, quando a primavera chegou, Ryu se aproximou dela enquanto ela plantava arroz e corrigiu sua técnica, dizendo que deseja que ela seja responsável por supervisionar todos enquanto ele estiver ausente. Essas palavras a chocam, e ela se pergunta o que ele quer dizer com partir, então ele lhe diz que vai deixar a aldeia durante o outono. Ele não sabe se voltará regularmente, mas percebeu as lágrimas caindo dos olhos dela. Assim que terminou de plantar arroz naquele dia, ela desabou em casa, e Shin viu sua irmã chorando. Ele perguntou se algo havia acontecido e se foi Ryu quem a fez chorar. Ela disse que ele não fez nada de errado, mas está triste porque ele vai deixar a aldeia em breve. Depois disso, Tim tentou animar sua irmã trazendo presentes, mas tudo o que ela conseguia pensar era em como se tornar mais forte para poder acompanhar Ryu em suas viagens. Durante o dia, ela trabalhava e o observava, e à noite praticava suas técnicas de esgrima apenas para se tornar um pouco mais forte. Antes que percebesse, o festival anual finalmente chegou, mas enquanto todos estavam se divertindo juntos, Saio pediu se poderia ter um momento do tempo dele. A verdadeira razão pela qual ela o chamou ali foi para confessar como se sentia e dizer que está apaixonada por ele. Essas palavras deixaram Ryu sem palavras, e ele se desculpou, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Ela pergunta a ele se é porque eles não são parentes de sangue, mas ele diz que é principalmente porque ele vai deixar a aldeia em breve. Ela implora para que ele a leve com ele, revelando que tem trabalhado todos os dias por 6 meses para não ser um peso para ele. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo reencarnar como sua irmã, mas Ryu diz que mesmo que ela fizesse todas essas coisas, ela ainda seria feia. What did he say? Aquelas palavras destruíram Saio e ela começou a chorar, mas segurou a mão dele e implorou para que ele apenas ficasse perto dela. No entanto, Ryu se desculpou e se afastou. Ela continuou chorando e Ryu percebeu a presença de Shin e pediu desculpas pela forma como tratou a irmã dele. Eventualmente, o dia da partida dele chegou, e Ryu estava pronto para partir ao amanhecer por causa de sua longa viagem. Antes de deixar a aldeia, ele viu Saio esperando por ele na saída. Gok se aproximou dela e perguntou se ela amava Ryu o suficiente para abandonar sua própria aldeia. Saio hesitou, mas disse que faria qualquer coisa para ficar com Ryu. Então, antes de ele partir, ela desejou que ele se cuidasse e prometeu que iria trabalhar muito e disse que se tornaria mais forte quando ele voltasse. Ela acena para ele, e a irmã do Sr. Stilio acena com a cabeça para Shin e vai embora. Era o ano 999 da Era Sagrada e Ryu finalmente chegou à Árvore do Mundo. Latifa correu para abraçá-lo imediatamente e durante o jantar ele contou-lhe sobre a família que conheceu e todas as coisas que aprendeu sobre sua origem. Os anciãos perguntaram quanto tempo ele vai ficar aqui e Ryu revelou que será apenas por mais 4 minutos deste resumo porque a aldeia deles é a parte mais chata da série. Deixa pra lá.
Essa se tornou a parte mais cheia de enredo da história. As garotas se perguntam por que Zero-Two está deitada em cima dele, e Latifah se pergunta como diabos ela está neste anime, mas Ryu não tem ideia. Então ele pergunta a ela como ela veio parar aqui. A garota abre os olhos e diz que é um espírito, aquele que formou um pacto com Haruto. Ela se senta na cama dele, mas todas as suas memórias parecem ter sido apagadas. Ela não se lembra de nenhuma das vezes que estiveram juntos e nem sabe seu próprio nome, mas quer que ele a nomeie. Ela diz a ele que existe por causa dele, chamando-o de Haruto. As garotas se perguntam por que ela o está chamando de Haruto, e Ryu tenta ganhar tempo para inventar alguma desculpa esfarrapada. Ele tenta dizer a ela para chamá-lo de Ryu, mas ela começa a se comunicar telepaticamente com ele e diz que sabe tudo sobre ele, até o número de espermatozoides circulando a qualquer momento, porque vai sugá-los. As garotas dizem para ele perguntar a Lady Dryas sobre sua aparência. Então Ryu diz para ela se levantar, mas vê o maior enredo de todos os animes. Com suas habilidades mágicas, ela muda sua roupa. Enquanto está de pé graciosamente, Ryu nota a beleza que emana dela, lembrando-se de mim. Ele decide chamá-la de Aisha porque a imagem da primavera apareceu em sua cabeça quando olhou para ela. As garotas acham o nome bonito, e Latifah se pergunta se isso as tornaria irmãs. De volta ao conselho da aldeia, Lady Dryas aparece e acha um mistério que Aisha tenha perdido todas as suas memórias. Então ela pergunta a Aisha em que tipo de elementos ela é melhor. Aisha diz que dominou todos eles, especialmente a técnica Slop Top, chocando toda a sala. Para demonstrar sua habilidade, eles vão para fora para poderem determinar o poder de suas habilidades. Ryu joga uma pedra para começar a partida. Imediatamente, Aisha desaparece em sua direção, e ele desvia por pouco. Seus chutes combinam com as técnicas de Ryu, e ela imita todos os seus movimentos no combate corpo a corpo, então ele recua para ganhar alguma distância. Ele salta em direção ao céu para tentar suas táticas aéreas, mas a força dela quase quebra seu braço. Assim que ele pousou, lançou estalactites de gelo em direção a ela, mas ela desapareceu e reapareceu atrás dele, lançando suas próprias estalactites de gelo em sua direção. Ela continuou espelhando todas as suas técnicas, então Ryu eventualmente lançou um tornado. No entanto, ela lançou um girando na direção oposta, e a Lady Dryas terminou a luta antes que destruíssem a aldeia. Agora eles acreditam que Aisha realmente tem domínio sobre todos os elementos, mas a Lady Dryas diz que começará a ensinar Aisha a controlar seus poderes. Os anciãos a recebem em sua aldeia e ela os agradece. Eles realizam um festival para recebê-la e ela começa a aprender a controlar sua magia com Ryu. Após um curto período, Dominic mostra a ele a casa portátil que construiu. E Ryu fica feliz que ele finalmente vai sair desta aldeia. Latifah fica triste ao ouvir essas palavras, e enquanto as outras meninas se afastavam, uma delas implorou para que ele passasse algum tempo com sua irmãzinha antes de partir. Então eles decidiram fazer isso da mesma forma que todos os irmãos fazem em um anime, dentro da maldita banheira de hidromassagem. Da última vez, isso não terminou bem. Latifah se pergunta por que Aisha continuava chamando-o de Haruto, então Ryu revela que esse era seu nome antes de reencarnar. Ela ficou animada ao ouvir isso porque costumava pegar o ônibus escolar e ele era a pessoa que ela desejava que pudesse ser seu irmão todos os dias. Ryu se pergunta se isso significava que ela estava no acidente de ônibus com ele, e seu silêncio revela a verdade. Mas por mais triste que seja, ela está feliz por ter acertado sobre ele ser o melhor irmão. Ele promete que voltará para ela assim que terminar, então ela pergunta se há algum outro lugar que ele precise lavar. O que você quer dizer com isso? Na manhã seguinte, os anciãos lhe dão alguns presentes antes de partir. What do you mean by that? Um deles é uma bússola que sempre apontará de volta para esta aldeia, e o outro lhe dá um dispositivo que permitirá mudar a cor do cabelo para que ele possa permanecer disfarçado onde quer que viaje. Antes de partir, Ryu pediu aos outros que cuidassem de Latifah enquanto ele estivesse fora, e partiu. Enquanto voavam, Ryu disse a Aisha que estão indo ver Celia porque ele não conseguiu se comunicar com ela. Dentro da capital, Celia estava olhando para a carta que Ryu deixou para ela, e desejava poder falar com ele mais uma vez. Mas Charles finalmente a encontrou e pergunta se ela tem se preparado para a noite em que finalmente estarão unidos. No ano 1000 da Era Sagrada, Ryu estava finalmente de volta à cidade onde cresceu e ativou o dispositivo para mudar a cor do cabelo. Durante a noite, ele tentou entrar furtivamente na escola que costumava frequentar e desceu ao porão para entrar na sala de estudos de Celia. Todas as memórias da última vez que se viram ressurgiram, mas depois que ele entrou confiante na sala, percebeu que estava completamente vazia. Perguntando-se o que poderia ter acontecido com Celia, Ryu decidiu que deveriam lançar uma ilusão em outro pesquisador e perguntar o que aconteceu. Dentro da sala de um professor aleatório, Aisha apareceu por trás e lançou um feitiço hipnotizante nele. Ryu entrou e perguntou sobre a localização de Celia, então o homem revelou que ela está dentro do Palácio Real. Amanhã é a cerimônia de casamento dela, e o homem com quem ela vai se casar é Lord Charles, o mesmo homem que atormentou Ryu durante toda a sua infância. Após o reino dele sofrer uma derrota esmagadora para o Império Proxia, a casa do Duque Arbor mal conseguiu iniciar negociações de paz,
E o chefe da casa deles era Charles. A antiga família real foi forçada a fugir da capital, e Charles escolheu unir seu poder com a casa de Claire. Mas para isso, Celia deve se casar com ele. Depois de extrair todas as informações que procurava, Haruto foi embora e se perguntou o que fazer sobre o casamento político dela. A única opção seria infiltrar-se no castelo para encontrar Celia apenas mais uma vez. Então Aisha disse a ele que localizará o quarto dela. Enquanto Ryu olhava para baixo, ele notou toda a segurança, mas conseguiu se esgueirar em direção ao quarto dela. Lá dentro, Celia se preparava para se tornar propriedade de alguém pelo resto de sua vida. Ela abriu sua gaveta e seu último desejo era ver Ryu apenas mais uma vez. Mas depois de todos esses anos, ela havia perdido a esperança de vê-lo novamente, e aproximou a carta da chama. A porta rangeu ao abrir e Ryu disse para ela ficar quieta, revelando que finalmente veio vê-la, assim como prometeu. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção a ele e o abraçou, sentindo que não era mais um sonho. Ele disse que sentiu saudades dela e ela notou que ele cresceu, mas Ryu disse que ela continuou tão plana como sempre. Ela gritou com ele por ainda ser um covarde depois de todo esse tempo, mas está feliz em ver como ele se tornou forte e galante. Ela começou a preparar chá para que pudessem beber como sempre faziam, mas Ryu perguntou a ela sobre o casamento, querendo saber se é realmente algo que ela queria. Especialmente porque o homem com quem ela vai se casar era Charles, o homem mau que torturou Ryu. Ela tenta fingir que desejou esse casamento, dizendo que Charles é cavalheiresco e gentil com as mulheres, mas Ryu sabe que ela está mentindo. No entanto, ela grita para ele se casar com ela, se acha que ela está mentindo, e levá-la para algum lugar distante e passar o resto da vida com ela. Essas palavras chocam Ryu, mas ela continua dizendo que estava apenas brincando e implora para ele esquecer o que acabou de dizer. Ela diz para ele não vir à cerimônia porque seria constrangedor, e pede para ele ir embora antes que os guardas cheguem. Ela o arrasta para fora da sala e desaba depois de fechar a porta. Assim que ele saiu do castelo, Celia pensou que estava feliz por ele ter mantido a promessa, mas sabia que não podia deixá-lo se envolver nisso. Acima do castelo, Ryu começou a se perguntar como poderia descobrir o verdadeiro propósito desse casamento, e Aisha prometeu ajudá-lo. Ryu pediu desculpas por sempre ter a ajuda dela, mas Aisha prometeu que sempre estará ao lado dele e que ele pode procurá-la se precisar de algo. Na manhã seguinte, Charles cumprimentou Ryu após suas longas viagens, dizendo que gostaria de ter podido recebê-lo adequadamente. Ele até ofereceu para deixá-lo passar a noite em sua casa, mas Ryu disse: ele não é quem vai se casar esta noite. Ao soltar essas palavras, ele sentiu a presença de um espírito poderoso e se desculpou para investigá-la. Celia se preparou para se tornar a boneca de alguém pelo resto de sua vida e saiu de sua tenda para Charles ver. Ele a envolveu com os braços, dizendo para não se preocupar se estiver nervosa, pois suas 7 outras esposas lhe ensinarão tudo o que precisa saber. Depois que ele saiu, a primeira esposa, Tenesina, explicou que deixaria tudo claro desde o início. Independentemente de seu status mais elevado, ela não será nada além de uma ferramenta para eles, e obedecerá a cada uma de suas ordens. Celia tenta dizer que entende e Tenesina continua a zombar de sua aparência e a chama de feia, mas Celia continua tentando manter um sorriso no rosto. A empregada corre para informar Celia que a princesa Cristina chegou, e Cristina percebe a atitude horrível que as outras esposas estavam tendo com ela, então pede para ter uma conversa privada com Celia. Depois que as irmãs postiças de Cinderela saíram, as duas garotas começaram a tomar chá juntas. Cristina está feliz por finalmente se reencontrarem, mas pede desculpas por quão incompetente sua família real foi. Foi tudo culpa deles que Celia foi forçada a este casamento, e sente muito por ter roubado seu sorriso. Quando ela frequentava a academia, não havia um dia em que Celia não sorrisse, mas agora ela é como um pássaro preso em uma gaiola. Então Cristina promete que, se houver algo que Celia deseje, ela fará tudo ao seu alcance para torná-lo possível. Charles anda por aí com Alfred, o guerreiro mais forte de toda a nação, mas diz que é uma pena para ele. Agora que Charles conquistou a posição de governante supremo, ele controlará todo o exército para seu casamento e diz a ele para saber seu lugar. O casamento finalmente começou e toda a nação estava cheia de alegria enquanto o desfile começava. Mas havia uma pessoa que não sorria, e era Celia. Charles segurou a mão dela, dizendo que mal podia esperar até que eles aprofundassem o relacionamento naquela noite. Tudo isso fazia parte do plano dele para um dia governar o reino. Enquanto passavam de carro, Aisha notou que Ryu estava calmo mesmo ao se preparar para enfrentar uma nação inteira, mas ele disse a ela que ela era a única coisa que impedia seus nervos de colapsarem. Finalmente, a carruagem de Celia se aproximou deles, e Aisha saiu para falar com Celia usando sua telepatia. Ela disse a Celia para permanecer calma, e revelou que é o espírito de Ryu, e que ele está observando-a entre a multidão. Ver o rosto dele a fez sorrir, mas as lágrimas que ela estava segurando finalmente saíram. Ele era a única pessoa que ela não queria que visse isso, mas Charles entrou em pânico e se perguntou por que ela começou a chorar.
Ela disse a ele que tantos sentimentos surgiram de uma vez e que estava tomada de alegria por seu casamento se tornar realidade. Quando ela olhou para trás, Ryu havia desaparecido e nenhuma de suas comunicações chegava a Aisha. Ela se perguntou se tudo aquilo era apenas uma fantasia. Esta será sua nova vida e ela será uma boneca para sempre. Mas quando ela estendeu a mão para segurá-lo, Ryu veio correndo entre a multidão. Ele começou a derrubar todos os guardas do seu caminho, e mesmo que todo o exército tentasse bloqueá-lo, ele lançou sua magia de vento para afastá-los. Os magos prepararam suas habilidades de balas de fótons, mas ele conseguiu desviar de cada um de seus ataques e voou bem por cima deles. Os militares começaram a entrar em pânico e usaram toda a sua mana, mas Charles tentou confortar Celia, dizendo que eles são os oficiais mais fortes de toda a nação. Ele continuou falando besteiras enquanto Ryu batia em cada um deles e corria para dar um soco devastador no estômago de Charles. Ele finalmente se reuniu com Celia, então a primeira coisa que fez foi segurar uma faca em direção ao pescoço dela. Enquanto todos estavam paralisados, ele começou a se comunicar telepaticamente com Celia, dizendo-lhe que isso fazia parte de seu plano. Charles começou a lutar, mas Ryu disse-lhe para ficar quieto antes que ele esmagasse sua coluna na frente de todos ali. Ele prometeu a Celia que isso era tudo uma encenação. A única razão pela qual ele está lutando contra todo o reino é porque ele queria perguntar a ela uma última vez se este casamento era sua vontade. Ela disse a ele que já concordou com este casamento, mas Ryu perguntou novamente se isso era realmente a vontade dela. Ele percebeu que ela provavelmente foi ameaçada a aceitar este casamento e prometeu que, se ela desejasse, ele acabaria com este casamento agora mesmo. Ela o chama de controlador, mas ele disse que é um dominador saído direto de 50 tons de cinza. Para ele, ela significa o mundo inteiro, e ele não suporta perder o que é importante para ele porque se arrependeria pelo resto da vida. Ele já experimentou isso uma vez antes e sabe que nunca poderá recuperar o que perdeu. Ainda há tempo para ela mudar porque o futuro que ele vê para ela será cheio de miséria sob um imbecil egoísta. Ele perguntou a ela mais uma vez se este casamento a fazia feliz, e ela continuou dizendo que seus próprios sentimentos podem causar problemas para todos os outros, então ela não sabe se ainda seria certo. Ryu também não sabe qual é a escolha certa, mas se este casamento fosse realmente a escolha certa, ela não teria essa expressão triste no rosto. Ele promete mais uma vez que realizará o desejo dela, desde que ela não desista. Ela perguntou o que ele faria se ela não quisesse se casar, então Ryu revelou que a levaria e fugiria deste reino. Pareceria que ele a sequestrou, assim a família dela nunca seria responsabilizada e tudo ficaria em paz. No entanto, ela estava preocupada que o pegassem, mas Ryu prometeu que realizaria o desejo dela e disse que se tornaria aquele que a ensinaria a anatomia esta noite. Depois de ouvir essas palavras, Celia confessou que quer que ele a leve embora. Essas palavras eram tudo o que Ryu queria ouvir e gritou para toda a nação que ele irá raptar a noiva de Charles para humilhá-lo. Ele abraçou Celia com força e saltou para o céu. O pai dela estava preocupado, mas ela tentou sorrir para mostrar que ficaria bem. Charles ordenou às tropas que corressem atrás dele, mas Alfred veio por trás para impedi-los de quebrar a formação. No entanto, eles não ouviram suas palavras, já que ele não estava no comando, e Ryu conseguiu pular sobre todos eles com facilidade. Alfred disse a ele que caiu direto na sua armadilha. E o chamou de idiota por não ter previsto isso desde o início. Os magos lançaram balas de fóton em sua direção, mas Ryu bloqueou cada um dos ataques com suas artes do vento. Rias percebeu que ele era a mesma pessoa que usou artes espirituais anos atrás. Então decidiu lançar um golpe poderoso contra ele, mas Ryu o bloqueou com facilidade. Depois que a poeira baixou, ele começou a correr e os grifos tentaram segui-lo. Charles começou a gritar com o exército, mas Alfred disse que ele estará no comando das forças militares para garantir que o sequestrador não escape. Charles gritou que foi culpa de Alfred por deixar o homem escapar, mas Alfred perguntou se ele tinha alguma ligação com o sequestrador de Celia. Charles pensou que poderia ser alguém que o odiava, então Alfred disse que reduziram o suspeito a todos os cidadãos desta nação. Charles foi aplaudido e gritou para Alfred resolver esse problema de uma vez. Rias desejava poder se envolver nesse interessante desenrolar dos acontecimentos, mas com a cautela de todos, seria suspeito se ele conseguisse escapar. Ryu continua correndo sobre as casas, e avisou Celia que ele vai correr mais rápido para escapar dos grifos. Ela achou que a vibração das passadas dele era forte, e disse que ele pode ir mais rápido só por agora. Depois de um tempo deles o perseguindo, Ryu saltou para um beco e entregou Celia para Aisha. Ele disse a Celia que planejava distrair o exército enquanto ela escapava com Aisha, mas prometeu que se juntaria a elas fora do reino. Ele saltou acima das casas, mas quando os soldados perceberam que Celia estava desaparecida, lançaram um sinalizador para que os outros soldados cercassem a área. No entanto, isso fazia parte de seu plano, e ele queria atrair a atenção de todo o exército para esta área. Os magos começaram a disparar contra ele novamente, mas Ryu conseguiu desviar de todos os ataques enquanto saltava de prédio em prédio. Os soldados abaixo tentaram impedir que Celia escapasse,
mas Ryu saltou e começou a derrubá-los um por um com suas pernas. O restante do exército apareceu e os grifos continuaram lançando seus ataques mágicos em sua direção. Enquanto ele estava distraído, 2 soldados tentaram lutar com ele, mas Ryu cuidou deles com facilidade e começou a conter todo o exército. Depois de eliminar todos que estavam em seu caminho, Alfred apareceu e Ryu lembrou-se exatamente de quem era aquele homem. Ele disse a todas as tropas para desocuparem a área antes que fossem feridas e enfrentou Ryu. Imediatamente ele avançou, mas mal conseguiu conter os ataques de Ryu. Mesmo com sua velocidade, Alfred não conseguiu acertá-lo, mas Ryu percebeu que sua espada estava encantada com um feitiço poderoso que sacudiu o chão sob ele. Suas artes marciais superiores permitiram que Ryu ganhasse vantagem, mas ele continuava mal sobrevivendo. No entanto, Alfred deu um passo para trás e avançou, quase perfurando os olhos de Ryu com sua velocidade, mas Ryu girou para aproveitar seu impulso nos ataques e o atingiu com o punho. Alfred ficou confuso sobre por que seu oponente não estava usando suas facas, mas prometeu acabar com essa luta. A única coisa que restou onde Ryu estava era entulho, e Alfred sabia que seu golpe o teria queimado até virar cinzas. Mas ele teve uma sensação estranha de que seu golpe não fez contato, então enviou o resto dos soldados para procurá-lo. Enquanto isso, Celia estava preocupada enquanto esperava por Ryu, mas até a Ishia hesitou por causa do ar sombrio. No entanto, Ryu apareceu e Celia começou a correr em sua direção, mas tropeçou nele. Ryu disse que a queda dela teria sido mais amortecida se ela tivesse crescido nas áreas importantes. Mesmo que ele a tenha criticado, ela estava feliz por finalmente viver dedicada à sua própria vontade. Mas depois que ela soltou essas palavras, feixes mágicos começaram a jorrar em direção aos céus de todas as partes do mundo. A Ishia sentiu uma parte dela retornando e implorou a Ryu para ir ajudar as pessoas que esperavam lá. Um grupo de 3 pessoas havia chegado a este mundo e percebeu que seus celulares não tinham sinal. Um bandido gigante apareceu por trás deles e os levou para dentro de sua carruagem para vendê-los como escravos. Ryu chegou à cena e perguntou a um dos comerciantes se ele tinha visto um dispositivo semelhante em algum lugar, mas depois que ele mentiu dizendo que não, Ryu ouviu garotas gritando em japonês dentro da carruagem. Elas imploraram para que ele as ajudasse, então Ryu neutralizou cada um dos homens que estavam em seu caminho e deixou as garotas saírem. A última estava presa em uma carruagem diferente, então Ryu foi quebrar a fechadura. A única pessoa que se virou para ele era a mesma pessoa a quem ele tinha feito aquela promessa. Era Mii, a garota a quem ele havia dedicado sua vida inteira para encontrar. Porque no mundo anterior, Haruto e Mii eram vizinhos, e mesmo que eles se separaram no dia em que a família de Haruto estava se mudando, eles haviam prometido se casar quando fossem mais velhos. No entanto, quando chegaram ao ensino médio, Mii tinha dispensado ele. Mas quando um perdedor chamado Takahisa tentou acompanhá-la até em casa, Satsuki apareceu para arruinar suas esperanças, lembrando-o de que ele já estava prometido a ela. Quando saíram da escola juntos, ignorando o rosto patético de Haruto, encontraram Haki e Masato. Quando Satsuki começou a sugerir que comemorassem a entrada no ensino médio, círculos mágicos os cercaram. Então, enquanto Takahisa e Satsuki foram teleportados, Haki, Masato e Mii foram teleportados juntos. Foi ao mesmo tempo que feixes mágicos estavam jorrando em direção ao céu de todas as partes do mundo, e quando a Ishia sentiu a presença de Mii, ela imediatamente pediu a Ryu para salvá-los. Ao mesmo tempo, Masato e as meninas estavam se perguntando onde estavam, mas quando Mii tentou usar seu Google Maps, percebeu que seu telefone não tinha sinal. Foi nesse momento que o gigante feio apareceu atrás deles, mas Haruto havia seguido as direções de Aisha para encontrá-los. Quando ele chegou pela primeira vez a uma área de magia espacial e avistou um celular, ele se perguntou o que estava acontecendo. No entanto, Haki e Masato estavam sendo jogados dentro de uma jaula com outros escravos, mas quando Mii tentou pedir ao líder para libertá-los, ela percebeu que o feioso de olhos descombinados não entendia suas palavras e a arrastou para ser sua nova esposa. Por sorte, Ryu tinha notado a fumaça do acampamento deles e decidiu verificar. Mas quando puxaram os tapetes sobre a gaiola, Ryu perguntou se eles viram alguém que deixou cair o telefone. O líder feio disse que não viram ninguém, mas mesmo assim, Ryu sabia que ele era um mentiroso e um pedaço de lixo feio. Ele achou que não era inteligente começar uma briga aleatoriamente. No entanto, quando começou a ouvir uma voz gritando e um bandido tentou calá-la, Ryu percebeu que era japonês e revelou que eram eles que ele estava procurando. Perguntando-se como ele entendia suas palavras, o líder ordenou que seus homens o matassem. Mas quando cercaram Ryu, ele ativou sua magia e explodiu o chão. Enquanto o comandante disparava balas de fótons, Ryu desviava dos ataques, e ao desviar de outro golpe, chutando-o para longe, derrubou o outro. Ele originalmente pretendia fazer o líder de refém e conduzir negociações. Mas com o perdedor de olhos estranhos já cercado, Ryu decidiu sacar suas lâminas. Imediatamente, ele aparou o ataque de um inimigo cortando seu ombro.
e enquanto derrubava outro no chão, o comandante lançou uma série de bolas de fogo sobre ele. Nesse momento, ele aparou as lâminas de Ryu, mas enquanto Ryu aproveitava a distração para socá-lo no estômago, ele o acertou no rosto com o joelho e esfaqueou seu ombro. Naquele momento, o cara com olhos estranhos se molhou nas calças. Mas quando Ryu ativou uma magia de fogo que queimou sua luva, ele ordenou que libertasse as crianças sequestradas. Depois que Haki e Masato foram libertados, eles descobriram que Ryu entendia japonês. Mas Masato disse a ele que o último deles estava dentro de um vagão. Usando ondas mágicas, Ryu desmontou facilmente a fechadura, mas quando viu Mi pela primeira vez, a visão do rosto dela o deixou em choque e ele se perguntou como ela chegou ali. Alguns minutos depois, enquanto eles se afastavam, Ryu disse a Aishia para se encontrar com eles antes do pôr do sol, mas Haki, Mi e Masato ficaram encantados com a visão do sol se pondo. Quando Mi decidiu agradecer a Ryu por salvá-los, Ryu revelou que na verdade pretendia fazer-lhes uma pergunta. Assim, quando Mi se apresentou e perguntou qual era o nome dele, Ryu disse-lhes que atualmente estava usando o nome Haruto. Mi reconheceu o nome, mas quando Haki quase ficou com raiva, Mi decidiu acalmá-la. Mas Ryu lembrou-se dela como a irmã de Haruto. Ele achou que eles tinham muita semelhança, mas quando se perguntou se seu nome era estranho, Masato perguntou por que ele não tinha um sobrenome. Ao mesmo tempo, ele revelou que era o irmão mais novo de Haki. Mas como Haruto tinha apenas um irmão, Ryu se perguntou se a mãe de Haruto eventualmente se casou novamente. No entanto, ele decidiu lembrá-los de que o sol estava se pondo, então, ao sugerir que encontrassem outro lugar para ir, ele se ofereceu para criar um local confortável para eles. Após chegarem às planícies, Ryu lançou uma magia de descarga que fez surgir uma casa de pedra do chão. Enquanto ele dizia que havia espaço para viver lá dentro, Aisha desceu diante deles. Então, quando Celia correu até Ryu e começou a perguntar se ele estava ferido, Ryu decidiu apresentá-los um ao outro. No entanto, as meninas logo perceberam que não conseguiam entender a língua uma da outra. Então, com Aishia querendo superar essa barreira, ela decidiu formar um caminho temporário entre Celia e Mi, revelando que seria sua intérprete por enquanto. Ela explicou que só podia fazer isso porque Ryu entendia ambas as línguas. Então, quando ela disse a ele que estava com fome, Ryu os convidou para entrar. Alguns minutos depois, enquanto Ryu e Masato estavam preparando a mesa para o jantar, Ryu revelou que eles estavam em outro mundo. Então, quando Masato percebeu que tiveram sorte de serem salvos, Haruto disse-lhe que teriam sido vendidos como escravos. Naquele momento, as meninas chegaram para o jantar, mas quando Ryu viu Celia com roupa esportiva, ela disse-lhe que Haki a tinha emprestado porque ela parecia muito feia no vestido de noiva. Após o jantar, Ryu percebeu que, de acordo com todos os relatos do que aconteceu, eles foram apanhados em um fenômeno causado por magia de invocação, e disse que isso era responsável pela teletransportação deles para este mundo. Quando Mi perguntou se algum dia voltariam para a Terra, Ryu confessou que não fazia ideia, e disse que era diferente do seu caso de renascimento. Celia pensou que os 6 pilares de luz e os eventos do ano 1000 da Era Sagrada estavam conectados à lenda dos 6 deuses sábios, porque, de acordo com antigas profecias, 1000 anos após a guerra do demônio divino, 6 pedras sagradas brilhariam em cores diferentes e se ergueriam como pilares de luz para o céu, convocando heróis poderosos que estariam vestidos com trajes poderosos e divinos para descer de fora de Stral. No entanto, Ryu achava que Masato e as meninas certamente não eram os heróis da lenda. Então, como Celia concordou, Mi decidiu revelar que Takahisa e Satsuki foram teleportados antes deles, e ela achava que eles também poderiam estar neste mundo. Ryu disse que era possível então, enquanto Mi continuava dizendo que eles poderiam estar em perigo, ela explicou que o senso de normalidade deles era inútil neste mundo. No entanto, cada palavra que ela disse era totalmente sem sentido para Aisha. Quando a comporta de Celia foi liberada, ela tentou perguntar o que eles estavam fazendo, mas Aisha disse que estava repondo sua magia. No entanto, suas palavras apenas fizeram Celia se sentir pior, mas quando Aisha revelou que sempre dormia com Ryu, I beg your pardon? No entanto, Mi estava começando a ficar desconfortável com toda a conversa sobre desenvolvimento de enredo, então, enquanto ela se oferecia para limpar a mesa, Haki e Masato começaram a ajudá-la. Com seus planos para a noite já arruinados, Ryu decidiu mostrar os quartos para todos, até mesmo levando Celia para o andar de cima antes de lhe dar boa noite. No entanto, enquanto estava em seu quarto, Ryu se perguntou o que Mi pensaria se ele lhe dissesse que tinha as memórias de Haruto, mas concluiu que ele não era mais Haruto. Ele havia decidido sujar as mãos para vingar a morte de sua mãe, mas quando ouviu uma batida na porta, Celia disse que queria falar com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, Celia se perguntou como ele conheceu Aisha e exigiu saber sobre sua vida passada. Então, com Ryu disposto a revelar, ele começou a explicar que tinha as memórias de outra versão dele, e ao revelar que era do mesmo mundo que Mi e os outros, ela percebeu que era por isso que ele entendia a língua deles.
Enquanto Ryu continuava a explicar que ele recuperou suas memórias pela primeira vez quando se encontraram, ele disse que anteriormente se chamava Haruto, e Celia revelou que achava que ele era maduro demais para um garotinho. Enquanto isso, no reino de Beltrum, Charles ainda estava furioso por ter perdido sua noiva, mas enquanto um perdedor boca suja chamado Rios continuava a provocá-lo sobre o sequestro dela, Charles mandou ele calar a boca miserável, porque tinha certeza de que o sequestrador havia sido obliterado pelo ataque de Alfred. No entanto, não havia notícias sobre o paradeiro de Celia, mas Charles revelou que o sequestrador devia ter tido um cúmplice e disse que uma busca estava sendo realizada para encontrá-los. Ao ouvir essas palavras, Rios pensou que o sequestrador devia ter escondido sua localização, mas Charles estava ao mesmo tempo irritado que a antiga profecia estava se tornando realidade agora. Sem pensar duas vezes, ele disse a Rios que um herói havia descido ao reino deles e disse que seu pai havia assumido a custódia deles. Rios esperava que pudessem torná-los aliados, mas quando se perguntou se o reino deles estava em posse de outra pedra sagrada, Charles revelou que estava com a princesa Flora e disse que eles devem ter acolhido seu próprio herói. Ao mesmo tempo, no território de Hoden do reino de Beltrum, um herói inútil chamado Hirosaki estava se banqueteando com uma variedade de comidas, mas quando o senhor começou a dizer que era uma honra convidá-lo para sua casa, ele prometeu satisfazer todos os seus desejos. Ouvindo essas palavras, Hirosaki começou a observar todos os rostos deles, e ao pensar que devia estar em um mundo de web novels, lembrou-se de que foi teletransportado enquanto lia essas histórias. Quando a princesa Flora apareceu diante dele, seu guardião se apresentou como Duque Gustav, mas Hirosaki pensou que devia estar no prólogo de seu próprio Isekai. Enquanto Flora se perguntava se ele era o herói e explicava a profecia deixada pelos 6 deuses sábios, Hirosaki percebeu que sua katana deve tê-los convencido. Mas embora achasse que estava recebendo uma história fraca, ele decidiu desempenhar seu papel como um herói falso. Querendo sair por cima, o canalha começou a acusá-los de tê-lo sequestrado com a pedra e exigiu saber se poderia voltar para o seu mundo. Mas Gustav chamou isso de mal entendido. Enquanto isso, depois de chegarem fora da cidade, Ryu sugeriu que mudassem a cor do cabelo, pois esperava que se misturassem com o resto das pessoas. Então, quando entraram na cidade, Celia e Mi acharam que estava animada, e depois de chegarem à guilda rica, uma garota chamada Chloe as recebeu. Enquanto as garotas faziam compras de roupas, Ryu estava investigando pela cidade, mas não obteve pistas no final do dia. Assim, depois de voltarem para casa, ele revelou que não ouviu nada sobre Satsuki e Takahisa, mas afirmou que os heróis chegaram exatamente como profetizado pela lenda dos 6 deuses sábios. Com Hack desesperada para encontrá-los, ela começou a dizer que precisavam procurar imediatamente, mas Ryu disse a ela que primeiro precisavam entender a língua e os costumes deste mundo. Sabendo das pessoas perfeitas para ajudá-los, Ryu revelou que eram as pessoas dos espíritos. Mas Aishia já estava com fome de um pouco da carne de Ryu. No dia seguinte, quando Ryu estava prestes a partir para a Vila dos Espíritos, Mi disse-lhe para ter cuidado, mas Ryu pediu a Aishia para cuidar deles. Ao liberar uma magia de descarga que invocou uma pedra antiga, ele ativou a teletransporte e desapareceu diante dos olhos deles. Logo ele apareceu na Vila dos Espíritos, mas ao se aproximar, Latifa correu para abraçá-lo, dando-lhe as boas-vindas de volta. Nesse momento, as outras garotas bestiais apareceram, revelando que sentiram uma grande distorção na energia mágica e pensaram que era definitivamente ele. Indo direto ao ponto, Ryu disse a elas que queria ver os anciãos, então Ana disse que os informaria imediatamente. Dentro da reunião, Ryu começou a explicar que os pilares de luz eram um tipo de magia de espaço-tempo e disse que era usada para invocar pessoas de fora deste mundo, porque na região de Stral ele tinha descoberto que 6 heróis da Guerra do Demônio Divino tinham aparecido. Mas quando a vovó perguntou por que ele tinha certeza disso, Ryu revelou que encontrou 3 pessoas do outro mundo. Essas palavras chocaram a todos, mas quando a vovó perguntou se eles eram heróis, Ryu disse que eles eram inúteis demais para serem um, e disse que os encontrou longe dos pilares de luz. No entanto, eles estavam com 2 heróis invocados antes de serem transportados, então, enquanto Ryu continuava explicando que eles foram apenas pegos na invocação, Altor percebeu que Ryu podia se comunicar com eles. Decidindo revelar a verdade, Ryu admitiu que entendia a língua deles e disse que viveu no mundo deles em sua vida anterior. No entanto, era uma história completamente diferente que ele não desejava revelar. Mas ao decidir perguntar se seus amigos poderiam ficar na aldeia por alguns meses, explicando que pretendia encontrar pistas para enviá-los de volta ao mundo deles, os anciãos concordaram em cuidar deles. Então, como Ryu prometeu manter a existência da aldeia em segredo, ele revelou que partiria no dia seguinte. Naquela noite, enquanto Ryu e Latifa estavam sozinhos, ele decidiu se desculpar por revelar sua vida passada, mas explicou que era a única maneira 2 anciãos sem noção entenderem. Quando Latifa perguntou se também deveria revelar seu segredo, Ryu disse para ela guardar sua história chata, mas ao notar que ela estava triste, começou a dizer que ela sempre seria especial para ele, e lembrou-a sobre sua vida anterior.
Enquanto ele explicava que a pessoa que ele mais amava, Haruto, estava neste mundo, ele disse que até sua irmãzinha foi teleportada para cá, e mesmo que ele não tivesse revelado que tinha as memórias de Haruto, achava que era melhor eles não saberem. Afinal, ele não era mais Haruto, então, ao pedir a Latifa para não revelar os detalhes de sua vida passada a ninguém, ele disse que queria manter isso como o segredo deles. No dia seguinte, quando estava pronto para partir, ele revelou que voltaria em 2 semanas, mas Latifa já sentia falta do enorme osso dele dentro dela. Quando ele decidiu partir, as garotas acenaram adeus, mas Ryo estava feliz por finalmente deixar as garotas magrelas e sem bunda. Enquanto isso, na capital de Beltrum, o rei Francis começou a contar a Lizelotte que a pedra sagrada em seu reino havia convocado um herói. Então, ao revelar que pretendia convidar embaixadores de reinos vizinhos, ele disse que planejava realizar uma soirée para apresentar o herói. Quando ele pediu que ela entregasse seu convite aos embaixadores, Lizelotte aceitou, mas com o rei tendo descoberto que os heróis se apresentavam com o sobrenome primeiro, ele pensou que todos deviam ter sido convocados da mesma terra. Querendo mostrar a Lizelotte o herói deles, ele pediu a Charlotte que mostrasse o caminho, e em poucos minutos eles chegaram ao quarto do herói. No entanto, quando entraram, Lizelotte percebeu que o herói era Satsuki. Dentro da floresta, Rias havia criado um grupo de revenants, e, ao comandá-los para vasculhar a floresta, ele lhes disse para encontrar qualquer pessoa que tivesse uma grande quantidade de magia. Enquanto isso, na Casa de Pedra, Celia estava ensinando a língua estral para Masato, mas seu cérebro inútil não entendia nada. Ao mesmo tempo, Mi e Haki estavam preparando o almoço, mas quando Mi se perguntou se Ryo voltaria em breve, Haki se perguntou por que ela não conseguia parar de falar sobre ele. Enquanto Mi tentava dizer que tinha fé nele e achava que ele faria tudo o que pudesse para enviá-los de volta ao mundo deles, Haki se perguntou por que diabos ela estava tão à vontade perto dele. Percebendo que essa garota certamente tinha um problema, Mi começou a dizer que Ryo era uma pessoa gentil, e ao revelar que gostava dele porque ele tinha o mesmo nome que Haruto, Haki disse a ela que Haruto era um completo idiota, e que era inútil demais para ser comparado a Ryo. No entanto, quando percebeu que estava ficando com raiva, ela foi para fora para se acalmar, mas quando começou a se perguntar se Mi ainda amava Haruto, um revenante apareceu naquele momento. Nesse instante, Mi chegou do lado de fora, mas ao verem os monstros à sua frente, Mi sugeriu que voltassem imediatamente. No entanto, o monstro líder penetrou a barreira, mas quando começou a correr em direção a eles, Aishia o lançou para longe. Ao mesmo tempo, Celia e Masato sentiram o tremor do lado de fora, mas quando Masato se perguntou o que era, Celia pediu para ele ficar dentro. Fora da casa, Aishia percebeu que o Revenant ainda estava vivo, então, enquanto explicava que ele devia ter sido atraído pela energia mágica da barreira, lembrou-se de que Ryo havia pedido para ela cuidar de todos. Determinada a obedecê-lo, ela detonou outro monstro, mas Celia repeliu o último. No entanto, os monstros continuaram vivos, mas quando o líder tentou atacar novamente, Ryo pousou diante dele, derrubando-o com sua espada. Enquanto ele se desculpava por demorar muito, percebeu que o monstro era resistente, mas quando perguntou a Aisha se ela sabia como eles começaram a existir, ela disse que não. Querendo acabar com eles mais rápido, Ryo se ofereceu para enfrentar o líder. Então Aisha correu para os outros. Quando o líder tentou escapar, Ryo pousou diante dele, e enquanto desviava de seus ataques, acertando-o no estômago com o joelho, começou a se perguntar se ele entendia suas palavras. Mas quando decidiu acabar com ele, o Revenant murmurou algumas palavras antes de se dispersar, deixando apenas uma pedra rara. Ao mesmo tempo, Aisha revelou que havia matado os outros demônios. Mas quando Ryo se lembrou das palavras do monstro, ele percebeu que havia implorado para ser morto. Do outro lado da floresta, os Reventants deixaram um grupo de aventureiros inconscientes. Mas quando Rias percebeu que o último grupo não havia retornado, ele pensou que deviam ter sido eliminados. No entanto, ele percebeu que isso apenas atrasaria seus planos e decidiu formar um exército maior. Enquanto isso, na Vila dos Espíritos, Latifa estava se perguntando se seria melhor revelar seu segredo para Mi e os outros amigos de Ryo, pois achava que isso os tornaria importantes para ela. Nesse momento, Ryo apareceu com o grupo, mas enquanto ainda estavam fascinados por serem teleportados, Latifa correu para dar as boas-vindas a Ryo. Quando Sarah e as outras garotas chegaram para recebê-los, elas se curvaram para honrar Aishia. Masato perguntou se ela era uma deusa. Ryo disse-lhes que o povo das feras adorava espíritos de alto nível. Ao mesmo tempo, Celia estava feliz por finalmente conhecer sua rival feia. Mas quando Latifa disse que também estava feliz em conhecê-la, Hakimi e Masato perceberam que ela podia falar japonês. Com Latifa animada, ela afirmou isso, dizendo que tinha memórias de sua vida anterior. Mas ao se nomear como professora de australiano deles, Ryo se perguntou o que essa vadia sem bunda estava fazendo. Enquanto Latifa explicava que havia revelado seu segredo aos anciãos e às garotas bestiais, ela disse a ele que queria ajudá-lo. Então, sem outra escolha, Ryo decidiu aceitar. Depois de entrarem na aldeia, descobriram que os anciãos tinham organizado uma festa de boas-vindas para eles. Assim, quando Lian disse que estavam felizes por tê-los, Zel tentou dizer que eles pareciam iguais aos humanos. Mas a vovó disse-lhe para sumir com aquele rosto enrugado, inútil e miserável.
Durante toda aquela noite, eles beberam suco de uva PG, mas quando Masato percebeu que a Narazushi era um dos pratos, Latifa disse que foi ela quem os fez. No dia seguinte, Celia encontrou Ryu treinando, mas quando ele a notou, ela se perguntou se ele poderia cavar em seu buraco mais forte do que fez com sua espada. What do you mean by that? Enquanto estavam sentados sob uma árvore, Ryu começou a dizer que finalmente poderiam entregar uma carta aos pais dela, mas ela achava que ele estava se esforçando demais, sabendo que ele estava trabalhando duro para trazer Mi e os outros de volta ao mundo deles. Ela disse que queria apoiá-lo, mas achava que era apenas um fardo inútil que estava continuamente atrapalhando-o. Ryu disse a ela que ela era apenas meio fardo, e ao dizer que realmente queria salvá-la, ele explicou que reuniria informações sobre os heróis depois de ajudá-la a entregar sua carta. Mais tarde naquele dia, quando estavam prontos para partir, Latifa e os outros se despediram deles, e me deu a Ryu uma refeição especial que ela fez para ele, dizendo que seria como comer a carne dela. Então, enquanto eles decolavam para o céu, Mi esperava que eles retornassem em segurança. Enquanto isso, na capital de Beltron, Lizelot estava convidando Hirasaki para a festa do rei, dizendo que foi enviada como emissária do rei. Mas o Simplório estava encantado com sua beleza. Pensando que teria uma chance, Hirasaki concordou em comparecer e disse que queria vê-la novamente. À noite, Ryu e as garotas finalmente chegaram à casa de Celia. Então, quando ela lhes contou que havia uma passagem secreta no jardim, disse que apenas a família sabia sobre isso. Enquanto se escondiam atrás de um arbusto, ela revelou que a entrada estava na fonte. Mas Ryu achou que seriam vistos pelos guardas e sugeriu que ativassem suas artes espirituais. Nesse momento, um guarda apareceu para verificar os arbustos. Mas Ryu e as garotas já tinham ficado invisíveis. Então, quando Celia apontou para a entrada, Ryu a abriu instantaneamente. Lá dentro, Celia acendeu uma lâmpada, mas quando a lâmpada mágica de seu pai começou a brilhar, Ryu disse a eles que sua presença havia sido detectada. Ao mesmo tempo, Roland abriu uma porta secreta, mas quando Celia colocou a carta sobre uma mesa, ela começou a ouvir a voz de seu pai. Quando ele entrou, ele apenas notou a carta dela, mas eles já tinham saído. Depois que ele descobriu que ela estava se desculpando por ter fugido, Roland começou a correr em direção ao jardim, gritando por ela. Mas ao descobrir que ela tinha ido embora, ele esperava vê-la novamente. Ao mesmo tempo, Ryu se perguntou se Celia queria vê-lo, mas ela disse que preferia ficar longe. Então, ao agradecê-lo por trazê-la para casa, Ryu prometeu reuni-la com sua família. No dia seguinte, quando chegaram ao mercado, Ryu percebeu que a cidade estava animada, mas logo notaram que a Ishia estava fora de vista e encontraram-na comendo em uma barraca. Quando Ryu tentou pagar pela refeição dela, o homem revelou que ela na verdade roubou do prato de um homem, e explicou que o perdedor inconsciente recebeu uma grande quantia de dinheiro por preparar um navio para o herói. Enquanto ele continuava a revelar que o herói estava sendo convidado para uma festa de apresentação, ele disse que eles já tinham partido. Dentro do território do Duque Kritia, o herói inútil estava em uma reunião com os lords e a princesa Lizelot. E depois que ela revelou que eles tinham avistado um dragão perigoso, ela disse que teriam que abandonar a cidade e evacuar os cidadãos. Querendo bancar o herói, Hirasaki decidiu perguntar a Lizelot o que ela pretendia fazer, mas ela disse que voltaria para seu país. Sem ter nada melhor para fazer, ele se ofereceu para segui-la, e o Duque Huguenan achou que ele era inútil demais para ficar de qualquer forma. No entanto, Hirasaki prometeu proteger a princesa com sua longa espada, invocando sua arma diante de seus olhos. Mas Lizelot se perguntou se sua outra arma era ainda mais longa. No dia seguinte, enquanto começavam sua jornada pela floresta, Arya notou monstros na área e ordenou que os soldados formassem uma formação de batalha. Imediatamente, eles ativaram as defesas da carruagem. Mas enquanto Hirasaki se perguntava o que estava acontecendo, Arya revelou que havia um número incalculável de monstros escondidos na floresta. Naquele momento, os soldados os notaram. Mas enquanto Arya se perguntava como eles apareceram tão de repente, os monstros começaram a atirar pedras neles. Dentro da carruagem, Hirasaki quase se borrou de medo, mas as donzelas lançaram barreiras para repelir as pedras. Ao mesmo tempo, Arya se ofereceu para assumir a defesa frontal, mas quando 1000 monstros apareceram à frente, ela orientou as donzelas a abaixarem suas barreiras e atacarem individualmente. Ativando o canhão mágico, Arya consumiu os demônios à sua frente e correu para aniquilar o restante deles. Assim, enquanto Maria direcionava as outras donzelas para lidar com os demônios do outro lado, ela disse a Chloe para ficar atrás dos cavaleiros, e aumentou sua habilidade física para se juntar à batalha. Enquanto isso, Rias os observava de cima. E ao notar Arya, ele concluiu explorar as fraquezas na defesa deles. Enquanto isso, Hirasaki estava ficando inquieto dentro da carruagem. Então, quando um peso pesado pousou em cima dela, o medroso decidiu invocar sua lâmina e saiu com Rona. Não tendo outra escolha, Lizelot decidiu seguir o perdedor, mas ativou uma barreira mágica. Quando encontrou o covarde inútil, ele se perguntou se poderiam vencer a batalha, mas Lizelot achava que conseguiriam. No entanto, Hirasaki estava ficando farto deste mundo de merda e se perguntava por que era tão inútil, mesmo como herói. Mas Lizelot correu para curar os feridos.
Usando sua magia, ela começou a curar o primeiro soldado, mas quando Arya decidiu dar-lhe um relatório da batalha, Rias percebeu que ela estava avançando para a retaguarda e pensou que sua distração tinha sido bem sucedida. Nesse momento, um monstro enorme surgiu. E quando Ronar revelou que era um Minotauro, ela disse que era um monstro lendário que enfureceu durante a Guerra Divina dos Demônios. Ao mesmo tempo, outro Minotauro apareceu na retaguarda deles. E enquanto a visão fez Hirasaki cair de bunda, Arya descobriu que estava cercada, mas conseguiu desviar do ataque da besta. Diante de seus olhos, o segundo Minotauro derrubou a carruagem. Mas quando tentou pegar a princesa Flora, Lizelot conseguiu salvá-la. Então, quando a besta levantou sua espada para acabar com eles, Rio cortou sua mão, e com um único chute, ele perfurou seu corpo. Quando Flora o viu no punho da espada, lembrou-se de que ele a havia salvado da mesma forma vários anos atrás. Mas quando o outro Minotauro começou a avançar, Rio correu em sua direção. Quando suas lâminas se chocaram, Rio repeliu-o com um redemoinho, fazendo-o deslizar pela floresta. No entanto, outro surgiu da fumaça, mas quando Rio desapareceu de sua vista, ele facilmente o obliterou. Com os monstros derrotados, os soldados começaram a celebrar sua vitória, mas quando o Duque e as princesas apareceram diante dele, Rio reconheceu Flora. Quando Lizelot agradeceu por salvá-los, ela se apresentou, mas Rio disse-lhes que seu nome era Haruto. Mesmo assim, Flora estava ficando curiosa e decidiu perguntar se eles já tinham se encontrado, mas Rio disse que era impossível e afirmou que ele era um viajante qualquer. Nesse momento, o idiota com olhos de baixo orçamento apareceu, apresentando-se como um herói, mas quando Rio percebeu que ele era japonês, disse-lhe que era um prazer. Ele tinha deduzido que era a pessoa que procurava. Então, ao perceber a oportunidade de se familiarizar com um dos nobres poderosos de Galark, pediu para se juntar aos acompanhantes de Lisolette. Notando a carruagem, ele se ofereceu para consertá-la e lembrou-se de como os avistou enquanto voavam pela floresta. Antes que percebesse, Rio terminou de consertar a carruagem, mas Maria apareceu com uma bebida, dizendo para ele provar seu suco doce, mas Rio só conseguia notar seu enorme. Enquanto isso, o Duque estava se perguntando como eles moveriam a espada gigante do caminho, mas quando Hirasaki percebeu sua oportunidade de se exibir, ele a levantou do chão e a jogou para longe. Rio achou sua magia incrível, mas o idiota zombou dele ao passar. Enquanto isso, na Vila dos Espíritos, Masato, Haki e Mi ainda estavam tendo aulas de linguagem de palha, mas durante o treinamento de magia espiritual, Haki descobriu que sua magia estava falhando e se perguntou por que ela não era boa. Enquanto ela decidia dar um passeio, lembrou-se de quando brincava com Mi e Rio, mas viu ele ser levado após seus pais se separarem. A lembrança fez com que odiasse seu irmão, mas quando Latifa viu se perguntando por que estava sozinha, sugeriu que fossem para casa juntas. Em casa, as garotas bestas decidiram revelar como conheceram Rio pela primeira vez, dizendo que o capturaram após um mal-entendido. No entanto, quando revelaram que Rio havia chamado por Mi em seu sono, Mi e Haki se perguntaram o que isso significava, mas as garotas bestiais notaram o silêncio constrangedor delas. Dentro da capital imperial, o Imperador Nadal estava revelando seu plano de iniciar uma guerra com o reino de Beltrum, mas quando Charles apareceu, ele disse a Lucius que estava pronto para colocar seus planos em ação. Quando Lucius perguntou qual era o plano dele, Charles revelou que queria sequestrar a princesa Flora. Enquanto isso, Rio havia escoltado com sucesso Lizelot e seu grupo até o reino de Galark, e Arya se ofereceu para mostrar-lhe seu alojamento. Mas algumas horas depois, ele se reuniu com Célia e Asia em um restaurante e revelou que ficariam nessa cidade por alguns dias. Com medo de que sua identidade fosse eventualmente descoberta, Célia sugeriu que eles partissem, mas Rio disse a ela que queria estabelecer um bom relacionamento com Lizelot. Ele achava que era sua melhor chance de conseguir uma oportunidade com Hirasaki, mas Célia o alertou para não baixar a guarda. Naquela noite, na mansão de Lizelot, ela se perguntou por que Hirasaki não conseguiu salvá-los dos Minotauros, mas o Duque Huguenin disse a ela que o perdedor estava faltando experiência prática. No entanto, ele achou perigoso enviar o idiota para a batalha para ganhar experiência. Então, ao revelar que o faria lutar batalhas simuladas com os cavaleiros, ele disse que era a melhor maneira de ganhar experiência. Naquela mesma noite, dois perdedores chegaram a um estabelecimento, mas quando o recepcionista lhes disse que a área VIP estava reservada, Alphonse ordenou que os clientes fossem expulsos, mas o homem disse-lhe para beijar o seu traseiro. Enquanto isso, na área privada, Rio estava jantando com Célia e Azia, mas quando o feio ajudante de Alphonse forçou sua entrada, ele disse a Rio que eles eram cavaleiros do grupo do Duque Huguenin, mas Rio se lembrou deles como os valentões que zombavam dele na academia. Mesmo assim, ele decidiu se desculpar e ofereceu-se para sair da sala, mas Alphonse achou que era seu dia de sorte para brilhar. Ele exigiu que eles jantassem juntos. Sabendo que olhar para a cara de pau dele só o deixaria enjoado, Rio recusou sua oferta, mas o troglodita estava louco para levar uma surra. E começou a dizer que ele não estava interagindo adequadamente com a nobreza. Querendo dar-lhe uma lição, ele tentou atacar Rio, mas ele segurou seu braço e desviou do chute de Stuart.
Quando Alphonse voltou novamente, Rio o virou, chutando Stuart no estômago e deixando os dois perdedores inconscientes. Algumas horas depois, após Arya contar a Lizelot e Huguenin o que aconteceu, Lizelot percebeu que sua intenção de ter Rio como aliado poderia ser sabotada, mas Huguenin prometeu punir Alphonse e Stuart. Alguns minutos depois, quando Huguenin encontrou os perdedores em seu escritório, ele ameaçou deserdá-los e disse que Rio era muito mais valioso do que suas vidas inúteis. No entanto, ao revelar que estava disposto a lhes dar uma segunda chance, ele disse para se juntarem a um grupo avançado para investigar a Floresta Perigosa, mas ameaçou confiná-los se falhassem. Sem hesitar, Alphonse aceitou a punição, mas Huguenin disse-lhes que deveriam pedir desculpas a Rio primeiro. No dia seguinte, Lizelot decidiu pedir desculpas a Rio pelo que aconteceu e, ao revelar que Huguenin queria assinar um testemunho de paz com ele, decidiu convidá-lo para sua casa. Algumas horas depois, após chegarem à mansão dela, Huguenin convocou Alphonse e Stuart para um pedido de desculpas, mas enquanto se curvavam ao chão, Alphonse ainda estava com raiva de Rio. Alguns minutos depois, enquanto almoçavam, Rio decidiu perguntar sobre o segundo herói que chegou a Galark. Então, quando Hirasaki revelou que era uma dama e que seria apresentada em uma soirée, Lizelot disse a ele que o nome dela era Satsuki. Ao ouvir essas palavras, Rio lembrou que Millie dissera que ela desapareceu primeiro neste mundo. Então, quando percebeu que ela era quem eles estavam procurando, Lizelot revelou que um terceiro herói também viria. Naquele momento, Rio percebeu que tinha muito trabalho pela frente e sabia que era apenas uma questão de tempo até encontrar os amigos de Mi. Alguns dias depois, após Alphonse chegar à floresta com o grupo avançado, ele continuou ficando irritado ao pensar em Rio e ficou determinado a provar seu valor. No entanto, quando este comandante lhes disse para se prepararem para o ataque de um monstro, Lúcio surgiu dos arbustos e eles perceberam que ele era um inimigo. Dentro da Vila dos Espíritos, Mia ainda estava trabalhando em sua magia, e ao lembrar-se de Rio durante seu treinamento, ela se perguntou o que ele estava fazendo onde estava. Lembrando que uma garota fera lhes disse que ele chamou seu nome uma vez enquanto dormia, Mia se perguntou se era coincidência, mas ao decidir se concentrar em sua magia, conseguiu criar água, despejando-a dentro de um copo. As garotas fera todas viram isso. Então, quando Gully a chamou de trabalhadora, a ruiva se perguntou por que ela estava se esforçando tanto. Quando Mi decidiu explicar que estava se inspirando na ausência de Rio e disse que não queria continuar sendo um fardo para ele, Julie disse a ela que era incrível por criar água em poucos dias. Com sua conexão telepática com Aisha, Julie explicou que isso permitiu que suas habilidades de artes espirituais florescessem com mais força, então ela disse que agradeceria a Aisha quando voltassem. Enquanto isso, na cidade, Aisha estava olhando pela janela. Mas quando Célia serviu seu chá, ela disse que tinha o mesmo gosto do creme branco de Rio. Então Célia disse que também tinha provado. Dentro da floresta, os cavaleiros ainda estavam se perguntando quem era Lúcius, mas ele lhes disse que não era um aventureiro. Quando ele perguntou se eram cavaleiros do reino de Beltrum, o comandante se perguntou como ele descobriu isso, mas Lúcius revelou que já tinha percebido que eram os guardas de elite designados para a princesa Flora. Quando Reus surgiu dos arbustos, sugerindo que transformassem os homens em bonecos vazios, Alphonse sacou sua espada, mas o comandante disse para ele ficar parado. No entanto, quando Lúcius sacou sua própria espada, Alphonse ficou ansioso para lutar, mas o comandante os direcionou para cercá-lo. Num piscar de olhos, Lúcius passou por suas fileiras, derrubando-os, mas se perguntou por que eles não estavam se fortalecendo com magia. No entanto, Alphonse pensou que Lúcius era sua presa perfeita para recuperar sua reputação, mas quando tentou atacar, Lúcius bloqueou facilmente, então Alphonse ativou seu aprimoramento físico. Mesmo assim, sua força ainda era inútil, então, quando Lúcius disse que o deixaria por último, ele o empurrou contra uma árvore. Quando ele disse aos outros cavaleiros para se fortalecerem com magia, eles lançaram aprimoramento físico ao mesmo tempo. No entanto, quando atacaram, Lúcius facilmente os evitou. Mas, ao começar a deixá-los inconscientes, Alphonse percebeu que não tinham chance de derrotá-lo. Ele pensou que a força de Lúcius vinha de sua espada encantada e estava convencido de que seria igualmente forte se tivesse uma própria. Nesse momento, descobriu que restavam apenas 4 deles, mas quando Reus começou a recuperar os cavaleiros inconscientes, o comandante os direcionou para recuar. Enquanto todos fugiam, Lúcius avançou rapidamente, aparecendo diante de seus olhos, mas em um instante ele derrubou a espada de Alphonse. Quando Alphonse tentou escapar, Lúcius continuou se materializando diante dele e disse que o havia deixado por último. Ao ver a raiva nos olhos de Alphonse, ele disse que ele devia ser um pequeno lorde corrupto, mas Alphonse prometeu pagar o que ele quisesse. De volta à cidade, Rio estava finalmente se despedindo, mas quando Flora o agradeceu por ter vindo, ele começou a se perguntar novamente se ela se lembrava dele. Dentro da floresta, Alphonse estava sendo arrastado. Mas quando viu o exército de monstros diante de seus olhos, começou a se perguntar por que eles estavam vestindo uniformes de cavaleiros. Naquele momento, um cavaleiro começou a gemer no chão.
Mas enquanto ele se transformava em outro monstro, Alphonse se perguntou o que diabos de show estava acontecendo. Rios revelou que estava reformando seus espíritos e corpos, mas as palavras deixaram Alphonse enjoado. Quando Rios se perguntou por que Lucius o poupou, Lucius disse-lhe que era para testá-lo em um experimento, dizendo que ele poderia se tornar o revenante perfeito. Assim, ao decidir conter Alphonse, Rios colocou uma pedra mística dentro dele, e ele começou a se transformar em um demônio. Na mansão, depois que o general disse ao Duque Huguenot que o grupo de busca não havia retornado, Huguenot pensou que os monstros na floresta poderiam ser maiores do que imaginavam. Mas o general disse a ele que eles poderiam ter sofrido um acidente. Naquela noite, Liselotte pediu desculpas por colocar os soldados de Huguenot em perigo, mas quando ela disse que queria enviar outra unidade dela, Huguenot sugeriu que esperassem até o amanhecer. Ele achava que eles voltariam pela manhã, mas se perguntou se ainda havia monstros na floresta. Então, enquanto Liselotte considerava suas palavras, ela decidiu enviar Arya para a floresta, e disse que emprestaria as espadas encantadas de seus outros soldados. Pensando que Rios seria útil, Huguenot se perguntou se ela pediria sua ajuda, mas Liselotte disse que não poderia fazer isso porque ele era um cidadão comum. Além disso, ela descobriu que ele estava tentando proteger seus próprios companheiros, mas quando Huguenot sugeriu que atacassem com aventureiros, ela disse a ele que os deixaria para proteger a cidade. De volta à floresta, Lucius estava ficando assustado com a visão de todos os monstros e disse a Rios para já os afastar. Então, quando ele os fez desaparecer, disse a Lucius que atacariam pela manhã. Com Alphonse tendo se transformado em um Revenant aperfeiçoado, Rios revelou que era mais forte que os outros monstros, mas disse que carecia de lógica, e que os restos desajeitados de sua inteligência tornavam difícil controlá-lo. No entanto, ele pretendia descartá-lo após o ataque matinal. Mas quando Lucius lhe jogou um pedaço de carne, ele começou a devorá-lo. Quando amanheceu, Aisha acordou Rio do sono, dizendo-lhe que tinham uma emergência. Enquanto ela explicava que monstros haviam aparecido nas proximidades, disse a ele que podia sentir a presença deles no oeste. Mas se perguntou por que não o sentiu antes. Nas muralhas da cidade, os guardas notaram algo no escuro, mas se perguntaram se eram os soldados. No entanto, quando os monstros começaram a marchar em direção à cidade, os guardas perceberam que estavam em perigo e começaram a tocar o sino da cidade. Ao mesmo tempo, o barulho acordou Célia do sono, mas quando ela se perguntou o que estava acontecendo, Rio disse a ela que monstros haviam aparecido ao redor da cidade. Ele achava que minotauros estavam no exército e disse a ela que queria reunir informações, mas Célia sabia que ele estava apenas preocupado com ela. Para garantir sua segurança, ela prometeu se proteger com magia e disse a ele para fazer o que precisava fazer. Dentro da cidade, as pessoas estavam apavoradas com o som dos ruídos, então Rio elevou-se acima do edifício e percebeu que o portão havia sido violado. No entanto, os cavaleiros já estavam lutando contra os monstros, e reforços continuavam chegando. Mas Aisha disse telepaticamente a Rio que um grande número de monstros havia aparecido a leste. Naquele momento, um minotauro rompeu o portão leste e os monstros começaram a entrar. Usando telepatia, Rio disse a Aisha para ficar dentro da estalagem com Célia, pensando que era a opção mais segura, e disse que afastaria os monstros no portão leste. Imediatamente, ele voou em direção a ele, mas Chloe e alguns cavaleiros já estavam repelindo os goblins. À medida que mais deles continuavam a chegar, Chloe disparou uma bala fantasma, enquanto os cavaleiros os cortavam. No entanto, os monstros continuavam a entrar. Mas quando uma rajada de vento os repeliu, Rio pousou diante de seus olhos. Quando ele disse que ajudaria até que os reforços chegassem, Chloe agradeceu por sua ajuda. Mas quando um orc apareceu diante dele, Rio ativou a mana de sua lâmina, destruindo-os com um único golpe. No centro da cidade, Liselotte estava reunindo relatórios sobre os ataques. Então, quando Natalie entrou em sua tenda, ela disse que um grande número de monstros estava atacando o portão leste. No entanto, eles estavam sendo contidos na entrada. Assim, quando Natalie disse que suas forças estavam em menor número, ela sugeriu que enviassem reforços imediatamente. Pensando que não era uma boa ideia, Liselotte disse para ela ir para lá com apoio, e pediu para não se preocupar com ela. Assim que ela saiu, uma empregada chegou e disse a Liselotte que um espadachim estava repelindo os monstros sozinho, mas Liselotte sabia que era Rio. Enquanto isso, Rios e Lucius tinham chegado à cidade. Mas quando Lucius perguntou qual era o plano deles, Rios disse que precisavam esperar o sinal do Minotauro. Ao mesmo tempo, Rio ainda estava matando os monstros, mas os cavaleiros estavam todos maravilhados com a cena impressionante. Então, enquanto Rio continuava a derrotá-los, Chloe disse aos homens que eles precisavam estar prontos para quando ele quisesse descansar. Com Rio tendo notado que o Minotauro e os Revenants não estavam atacando, ele se perguntou se eles tinham algum outro objetivo e perguntou telepaticamente a Aisha se algo havia mudado na cidade. Mas ela lhe disse que os moradores estavam todos evacuando. Além disso, os monstros tinham sido contidos no portão oeste, então ela disse a ele que reportaria cada novo ataque. Nesse momento, Natalie e Cosette chegaram ao portão leste, mas quando Chloe lhes disse que Rio estava lutando por eles, elas o viram derrotando monstros na linha de frente. As garotas acharam ele incrível. Então, quando Cosette sugeriu que trocassem de lugar com ele, elas agradeceram a Rio por lutar por elas.
Quando Ryu lhes disse que pretendia se juntar novamente aos seus companheiros, ele se ofereceu para eliminar o Minotauro antes de partir, e disse que o mataria com um único golpe. Ativando a mana de sua espada, Ryu lançou uma explosão que perfurou a besta, matando-a instantaneamente, antes de eliminar os monstros com outro golpe. Quando ele estava pronto para partir, Cosette perguntou se poderia sentir o enorme Excalibur dele, mas Natalie disse a Ryu para ignorar a vadia. No portão oeste, os cavaleiros ainda estavam repelindo os ataques dos Goblins. Então, enquanto Arya matava alguns deles, ela se perguntou se seria melhor acabar com todo o exército usando toda a sua magia. No entanto, ela tinha medo de ficar sem energia mágica. Então, enquanto ela se perguntava por que os Revenants não estavam atacando, decidiu atacá-los. Naquele momento, todos os Revenants e Minotauros começaram a uivar. Assim, quando Rios reconheceu que era o sinal deles, ele disse a Alphonse que estavam contando com ele. Ao mesmo tempo, os Revenants começaram a avançar, mas quando Arya ordenou que sua unidade os parasse, ela voou para eliminar um Minotauro. No centro da cidade, Ryu, Célia e Aisha estavam prontos para evacuar, mas quando eles notaram um Revenant disfarçado de cidadão, Ryu o matou antes que ele pudesse atacar. No entanto, ele logo descobriu que havia mais deles e os eliminou todos em segundos. Depois que tudo acabou, um cavaleiro disse a ele que tinha sido designado para escoltá-los até a mansão, e disse que era uma ordem direta de Lizelotte. Dentro da mansão, Alphonse e Lucius estavam a caminho dos quartos de hóspedes, e Lucius estava impressionado por terem passado facilmente pelos guardas. Enquanto ele avisava Alphonse para não machucar a princesa, disse que ele poderia bater no herói inútil o quanto quisesse, e Alphonse estava pronto para liberar sua nova força. Quando um guarda apareceu, tendo ouvido suas vozes, ele ordenou que revelassem seus rostos. Mas quando Lucius apareceu, ele disse que era o único humano por perto. Dentro do quarto de hóspedes, Hirasaki ouviu um barulho no corredor. Mas quando outro guarda decidiu verificar, Alphonse o arremessou para dentro. Ao avistar os monstros, os homens sacaram suas espadas, e Gustav ativou o aprimoramento físico. Mas quando Alphonse direcionou os Revenants para frente, o cavaleiro atacou um deles, mas ele o subjugou facilmente. Imediatamente, Hirasaki puxou Flora para longe, mas Alphonse direcionou outro Revenant em direção a eles. Desesperado para mantê-lo afastado, o herói inútil lançou uma escultura, mas o Revenant não sofreu nenhum arranhão. Ao mesmo tempo, os outros Revenants estavam tentando subjugar o restante dos soldados, então Hirasaki decidiu invocar sua espada, mas Alphonse estava pronto para derrotar o perdedor. Quando ele sacou sua lâmina, Alphonse investiu contra ele, acertando-o no rosto enquanto ele perdia a consciência. Esta vitória fácil o deixou animado. Então, quando ele começou a dizer que estava esperando para socar Hirasaki no rosto, Huguenot percebeu que podia falar. Nesse momento, Alphonse disse que ele era o próximo e deu um soco forte em seu estômago antes de derrubá-lo com um chute. Quando Stuart percebeu que seu pai estava em perigo, Alphonse lançou seu corpo contra ele. Mas quando Rona notou uma brecha, pediu a Flora para fugir, dizendo que ela serviria de isca. Ela pensou que todos seriam mortos se permanecessem dentro da sala, e Flora percebeu que estavam ao lado da porta. Mas quando Gustav tentou atacar Alphonse, ele o repeliu facilmente. Imediatamente, os Revenants cercaram Gustav. Mas quando ele conseguiu cortar o braço de um monstro, eles não se abalaram com o ataque. No entanto, Flora conseguiu se esgueirar em direção à porta, e quando ouviram um homem chamando por ela do lado de fora, Rona disse a ele para ajudá-la a escapar. Sem hesitar, ela fechou a porta e estava pronta para manter os monstros afastados. Mas do lado de fora, Lucius já estava puxando Flora pelo corredor. Dentro do pátio, um cavaleiro estava levando Ryu e as garotas para uma tenda. Mas quando Aishia revelou que podia sentir monstros dentro, Lizelotte apareceu diante deles. Ela disse que estava feliz por eles estarem seguros e agradeceu a Ryu por seu serviço. Mas ele disse que poderia servi-la com seu Excalibur sempre que ela quisesse. Quando ele perguntou se algum monstro havia sido avistado ao redor da mansão, Lizelotte disse que era impossível. Mas Ryu explicou que podia sentir uma aura estranha dentro. Enquanto isso, lá dentro, Lúcio ainda estava arrastando a princesa. Ele disse a ela que ninguém poderia salvar os outros e revelou seu rosto. Naquele momento, Rias apareceu, dizendo a porcaria para ir embora, enquanto revelava que Aishia estava na mansão e achava que ela seria um problema. Ao mesmo tempo, lá dentro, Rona estava lançando balas fantasmas nos monstros, mas seus ataques não causaram dano. Enquanto Alphonse chutava Gustav para longe, Hirasaki acordou naquele momento. Ao ativar sua mana, Alphonse percebeu que era mais resistente do que pensava. Mas em um instante, Hirasaki matou o monstro à sua frente. Imediatamente ele matou o outro. Mas quando disse a Alphonse que ele era o próximo, percebeu que Rona estava em perigo. Utilizando a distração dele, Alphonse o atacou, mas Hirasaki aumentou sua mana para voar, cortando-os instantaneamente. Quando estava pronto para eliminar Alphonse, ele deu um passo, lançando uma rajada de água nele. Enquanto isso, Ryu e as garotas estavam esperando na tenda. Mas quando uma rajada de água explodiu a janela, Lizelotte disse a eles que vinha do quarto de hóspedes. No entanto, Alphonse conseguiu sobreviver ao ataque. Mas enquanto ele fugia, Ryu nocauteou Hirasaki.
Ele havia percebido que Hirasaki estava prestes a despertar como um herói, então disse a Alphonse para encontrar uma nova presa, mas sabia que ele era apenas um pequeno trabalho inacabado. Quando ele abriu um portal, mais Revenants começaram a emergir, e enquanto eles pulavam do prédio, os cidadãos começaram a fugir. Quando os soldados tentaram detê-los, Ryu voou para o ataque, matando todos com sua espada. Nesse momento, ele avistou Lucius fugindo com Flora. Então o perdedor começou a dizer que estava levando-a embora e ameaçou cortar suas pernas se ela pedisse ajuda. Mas quando Ryu ouviu sua voz, percebeu que Lucius era o homem que matou sua mãe e quase acabou com sua própria vida. Quando Lizelotte disse aos seus cavaleiros para prendê-lo, Ryu percebeu que mais revenantes estavam surgindo, e uma empregada disse a Lizelotte para recuar. No entanto, quando um monstro tentou atacá-la, Aishia o derrubou e lançou sua capa em outro, permitindo que Chloe o eliminasse. Quando Lizelotte se perguntou como resgatariam Flora, Aishia pediu a Ryu para salvá-la, e Celia disse a ele que se protegeria. Enquanto ela pedia para ele priorizar seus próprios sentimentos, ela disse que era a vez dela ser útil e invocou a prisão de terra, selando meia dúzia de Revenants dentro. Percebendo que ela era realmente útil, Ryu começou a partir, mas disse a Lizelotte que voltaria com Flora. Ativando a mana de sua espada, o Ryu pulou para o telhado, então Aishia disse a Celia para erguer barreiras mágicas ao redor das pessoas. Imediatamente, Celia lançou barreiras mágicas pelo pátio para proteger os cidadãos, e quando Lizelotte percebeu que ela era mais poderosa do que os magos da corte, perguntou-se se Aishia ficaria bem. Mas Celia disse-lhe que ela era tão forte quanto Ryu. Naquele momento, Aishia ativou o aprimoramento físico, derrubando os demônios com um único golpe. No entanto, quando os monstros começaram a se recuperar, ela pegou a lança de Chloe e começou a eliminá-los. Assim que os outros a cercaram, Alphonse a avistou do telhado, lembrando-se de seu rosto, e começou a dizer que a mataria. No entanto, quando os outros tentaram atacar, Aishia os terminou com um único golpe. Então Alphonse direcionou o resto deles para eliminar as mulheres. Enquanto ele avançava desviando dos ataques dela, os revenantes conseguiram romper de barreira. Quando Celia tentou selá-los em uma prisão de terra, um conseguiu escapar, mas Aishia o matou com uma lança. Notando que a arma dela havia sumido, Alphonse pensou que a mataria com certeza, mas Aishia desviou facilmente de todos os seus ataques. Então, quando ele cravou a espada na parede, Aishia o chutou no rosto, e quando uma empregada lhe lançou uma nova lança, ela o perfurou no chão. No entanto, quando começou a sair, o demônio tentou atacar novamente, mas ela o silenciou para sempre. Enquanto isso, Ryu ainda estava tentando rastrear Lucius, mas ao notar os traços de sua magia, avistou-o correndo para a floresta. Ao mesmo tempo, Lucius percebeu sua presença, mas ao desviar por pouco de seu ataque, ele se perguntou como Ryu conseguiu encontrá-lo. Não querendo discutir, Ryu pediu que ele revelasse seu rosto, mas quando Lucius ameaçou eliminar Flora, ele decidiu não permitir que ele percebesse que ela era importante para ele. Então, quando ele disse a Lucius que tinha negócios com ele, disse que o procurava e que pretendia matá-lo. No entanto, Lucius percebeu que ele estava ligado a Aishia, mas enquanto se perguntava se eles já se tinham encontrado antes, decidiu tirar o capuz. Sem dúvida, Ryu sabia que ele era o idiota. E disse a ele que estava procurando há muito tempo, mas Lucius se perguntou por que ele estava tão calmo. Querendo pegá-lo de surpresa, ele lançou uma faca nele, mas Ryu a pegou quando caiu, então Lucius pensou que ele estava fazendo truques sujos. No entanto, quando Ryu lançou a faca em uma árvore, Lucius percebeu que não havia brechas em sua defesa. Enquanto ele sacava sua lâmina e começava a atacar implacavelmente, ele chutou Ryu para longe, tendo descoberto que ele não tinha a intenção de ferir a princesa. Ele disse a Ryu que ele era mole e atacou novamente, mas Aishia estava matando monstros ao mesmo tempo. Quando mais deles começaram a se concentrar nela, Celia a alertou para ter cuidado, mas Aishia disse que estava bem. Dentro da floresta, Ryu mal conseguia bloquear os ataques, percebendo que as pontas da espada de Lucius estavam ficando mais longas. Então, quando ele desapareceu e atacou pelo ponto cego, ele o atingiu de cima, mas Lucius conseguiu chutá-lo novamente. Ele havia percebido que Ryu estava escolhendo o momento exato para atacar para não machucar Flora, e sabia que não era uma habilidade comum, mas se perguntava por que não conseguia se lembrar dele. Ele pensou que deviam ter se encontrado na época em que Ryu era criança, e pediu que ele revelasse quem era em troca da liberdade de Flora. Mas Ryu percebeu que a oferta era a seu favor. Quando ele decidiu aceitar, Lucius disse a Flora para ficar entre eles, então ela decidiu ficar de lado. Mas Lucius sabia que poderia facilmente torná-la refém novamente. Quando ele pediu a Ryu para cumprir sua parte do acordo, Ryu começou a dizer que morava na capital do reino de Beltrum há 10 anos, e lembrou-lhe que cuidava de uma certa mãe e filho. Ao ouvir essas palavras, Lucius lembrou-se de quem Ryu era e disse-lhe que estava esperando por ele. Ele disse que havia poupado sua vida de propósito para que ele voltasse em busca de vingança. E Ryu lembrou-se de que Lucius apareceu depois que sua mãe saiu de casa, chutando-o no rosto e forçando suco tóxico em sua garganta. No entanto, Ryu estava determinado a sobreviver e acabou conhecendo Celia antes de ter sua magia despertada por Aishia.
Esse poder o ajudou a resgatar Flora, mas Christina deu um tapa em seu rosto, tomando-o como o sequestrador, e a guarda real ameaçou eliminá-lo. Depois que os anos se passaram, Ryu conseguiu encontrar os túmulos de seus pais e contou aos avós como sua mãe foi morta. Ele estava convencido de que havia sobrevivido para esse propósito, mas Lucius disse-lhe que estava feliz em vê-lo crescer na pessoa que ele imaginou, e lembrou-lhe das últimas palavras de sua mãe. Mas naquele momento, Flora percebeu que ele era Ryu. Então, como Lúcio disse que estava pronto para uma luta, Ryu passou rapidamente por ele. Ele cortou o braço naquela velocidade e desapareceu antes que Lucius pudesse reagir. Mas Lucius se perguntou como ele era tão rápido. Enquanto Ryu atacava, Lucius achou que ele tinha ficado mais lento e balançou sua lâmina desajeitadamente, mas Ryu quase o cortou ao meio. Quando o perdedor tentou escapar, Ryu chutou seu rosto, mas ele conseguiu fugir. Sem dar um passo, Ryu lançou uma terrível explosão pela floresta, mas Lucius se perguntou como ele estava atacando sem esforço e tentou escapar. Mas Ryu quase o esmagou com artes espirituais. Imediatamente, ele lançou outro ataque, mas Lucius conseguiu atacar de cima enquanto eles colidiam com o chão. No entanto, Ryu eventualmente o atingiu novamente e começou a lançar feixes de energia que o afastaram, piorando seu ferimento. Com suas forças se esgotando, Lucius percebeu que precisava recolocar seu braço, mas Ryu o pegou e o queimou diante de seus olhos. Quando estava pronto para acabar com Lucius, ele avançou, quase errando a cabeça antes de acertar com o joelho. Sem hesitar, tentou acabar com sua vida, mas quando percebeu que Lucius estava desesperado para viver, Ryu disse-lhe que apagaria sua existência sem deixar rastro. Ao aumentar sua mana para aquecer a espada, Lucius direcionou a faca para acabar com Flora, mas Ryu a pegou a tempo. Pronto para eliminar Lucius, Ryu lançou uma rajada, mas viu Reus dentro da fumaça. Ele disse que tinha negócios com Lucius, mas Reus respondeu que também tinha negócios com ele. Querendo provocar Lucius, Ryu começou a perguntar se ele fugiria como um covarde, e disse que cortaria o outro braço dele na próxima vez que se encontrassem. No entanto, quando Lucius pensou que ainda podia lutar, Reus disse-lhe que ele morreria no momento em que o aprimoramento físico falhasse, e disse que deviam recuar. Quando ele ativou orbes de energia, Aitia sentiu a energia mágica dentro da floresta. Assim, enquanto ela avisava telepaticamente Ryu para ter cuidado, um dragão cuspiu fogo sobre eles, queimando as árvores. Depois que tudo acabou, Aisha disse às garotas para liberarem sua magia. Então Celia removeu todas as barreiras. Dentro da floresta, Ryu observou o dragão voar para longe. Mas quando Flora começou a se perguntar se ele era Ryu, ela disse a ele que queria se desculpar e agradecê-lo. Quando Ryu perguntou por quê, ela o lembrou de que ele a resgatou enquanto estavam na academia, mas disse que ficou triste quando ele foi forçado a partir porque os alunos foram para o Nirvana. No entanto, Ryu não tinha desejo de revelar sua identidade e pediu a ela para esquecer o nome da pessoa que ela chamou de Ryu, pois ele não podia admitir que era ele. Dentro da cidade, todas as pessoas estavam animadas porque a batalha finalmente havia terminado, e Lizelotte agradeceu a Celia e Asia por manterem os danos ao mínimo absoluto. No entanto, Asia achou que a situação não estava resolvida e disse para ela enfiar isso, mas Celia se ofereceu para ajudar com magia de cura. Dentro da mansão, Rona estava curando Huguenot, mas quando Lizelotte chegou, querendo saber o que aconteceu, Celia decidiu assumir. Quando Rona revelou que foram atacados por monstros, ela disse que Hirasaki conseguiu salvá-los, mas estava inconsciente desde então. Quando ela perguntou onde estava Flora, Lizelotte disse que ela foi sequestrada por um homem desconhecido. Mas ao ouvir essas palavras, Rona percebeu que tinha levado a princesa ao perigo. Querendo animá-la, Huguenot começou a dizer que ela tomou a melhor decisão, mas Lizelotte disse-lhe para cuidar da sua própria vida. Naquele momento, Asia disse-lhes que Ryu tinha voltado, e eles perceberam que ele voltou com a princesa inútil. Quando Ryu disse a Lizelotte que o sequestrador escapou, ela lhe disse que a princesa era mais importante do que um perdedor qualquer e o convidou para entrar na mansão. Mas Flora disse a ele que estava com muito medo de andar. Enquanto caminhavam pelo corredor, Lizelotte perguntou se Ryu sabia quem era o sequestrador. Então ele disse que sim, e que seu nome era Lucius. Quando Lizelotte perguntou como ele conhecia a ameaça, Ryu disse que ele estava envolvido com seu passado. Enquanto isso, Rias e Lucius estavam em seu esconderijo. Então, quando Rias lhe disse que seus ferimentos físicos eram muito graves, ele empurrou uma pedra mística em seu corpo, dizendo que nunca teve chance de derrotar Ryu. Ao sugerir que aceitassem a derrota, ele disse que deixariam de lado todos os planos de lutar contra Ryu, pensando que a não interferência era a melhor ação a tomar. De volta à mansão, Rona e Flora finalmente se reuniram, mas depois que Ryu assentou, ele disse que estava pronto para partir. Mas Lizelotte pediu para ele descansar. Enquanto ela se perguntava se ele estaria disposto a se juntar a eles mais tarde à noite, esperando que ele pudesse explicar o que aconteceu, Ryu aceitou, mas logo se retirou. Alguns minutos depois, Ryu contou a Asia e Celia que Flora tinha descoberto quem ele era, mas Celia o assegurou de que ela não revelaria a ninguém.
Mesmo assim, Ryu achou arriscado ficar na cidade com a identidade de Célia também em risco de ser exposta, então Ryu sugeriu que eles retornassem à Vila dos Espíritos. Tendo descoberto que Satsuki foi convocada para Galark como uma heroína, Ryu pensou que Mia e os outros ficariam animados com a notícia, mas quando Asuka perguntou se ele realmente queria voltar, Ryu disse a ela que sim. Naquela noite, Huguenot começou a dizer que havia descoberto a identidade de Lucius e revelou que ele nasceu em uma casa nobre de baixo escalão em seu reino, e que ele já foi um candidato a se tornar a espada do rei. No entanto, sua família havia caído da nobreza, e seu ódio pelo reino de Beltrum o levou a sequestrar a princesa Flora. Quando Liselotte se perguntou se ele descobriu a identidade de Rias, Huguenot disse a ela que ele poderia ser um diplomata do Império Proxia, mas Ryu disse que nunca viu seu rosto. Pensando que ele poderia estar ligado às suas forças, Huguenot disse a eles que estaria retornando a Redânia, mas Liselotte decidiu perguntar a Ryu qual era seu plano. Encantado com a pergunta, Ryu disse a ela que pretendia deixar a cidade inútil deles, mas Liselotte disse a ele que eles lhe dariam presentes como um sinal de sua gratidão. No entanto, Ryu disse-lhes que partir já era um presente suficiente, mas perguntou se poderiam atender ao seu pedido de participar da festa em Galark. Essa era a festa onde os heróis seriam apresentados. Então, ao continuar, Ryu disse que queria participar com seus companheiros de viagem. Ele disse que eles queriam conhecer o herói Satsuki. Na Vila dos Espíritos, Latifa sentiu a presença de Ryu. Então, ao dizer a todos que iria recebê-lo, os outros começaram a sair. Logo, ela encontrou Ryu, e ao dar-lhe as boas-vindas, Ryu percebeu que ela ainda era tão plana quanto ele se lembrava. Quando ele se encontrou com os outros, perguntando se estavam bem, Masato disse que sim, e revelou que tinham aprendido o idioma Stralian. Com Ryu tendo boas notícias próprias, ele decidiu contar a eles que tinham descoberto onde Satsuki estava. Quando Haki perguntou se o irmão inútil dela também tinha sido encontrado, Ryu disse que não, mas mencionou que ele também poderia estar neste mundo. Enquanto começavam a voltar, Ryu se perguntou se eles iriam à festa para os heróis, mas Masato ficou animado com a ideia, então Latifa sugeriu que fizessem uma festa de celebração. Enquanto ela puxava Ryu para casa, Mia estava feliz que ele ainda era o mesmo de antes, mas lembrou-se de sua terrível visão sobre a vingança deles.